Olá pessoal, estamos aqui em mais um podcast Mente Indomável e hoje eu tenho uma presença especial, dois convidados que eu gosto demais, já tenho uma relação com eles há muitos anos, depois eu explico a relação, mas são pessoas que são uma família de contadores, que é o Sérgio e o Henrique. Sérgio é o pai, Henrique é o filho. E além disso, temos também hoje um novo formato do Mente Indomável. Tem uma dupla agora comigo. Tem aqui vamos fazer em dupla, que é o Marcos Romero. Você vai dizer aí, Marcos, pro pessoal. Isso aí, prazer estar com vocês aqui mais uma vez, né? Já fizemos algum podcast aí, mas nesse formato aqui vai ser a primeira vez. Vamos ver o que a gente consegue espremer, né, Richard? Vamos ver o que a gente trai aí, né? Vamos. Assim, o perfil totalmente lifestyle é outra coisa. Até porque temos um perfil meio lifestyle hoje, né? Se apresente, por favor, Sérgio. Aquela câmera ali, ó. Boa tarde, sou o Sérgio Palhares. Tenho um escritório de contabilidade e estou aqui para dividir experiências, dividir histórias com o Richard e com vocês aí que estão nos acompanhando. Show de bola. Quem vê se formal, terno, foi assim, hoje vem bem vestido, o cara vive de bermuda, camiseta hoje em dia. Até o comecinho. Né? Aí veio, São Paulino, roxo, os três aqui. Aí ele chegou lá, né? Chegou hoje de manhã, veio de terno. Não usa terno há 30 anos, hoje usa uma vez pelo casamento dele. Henrique, se apresenta aí. Meu nome é Henrique, sou filho do Sérgio, a gente trabalha junto na Sérgio Conte, contabilidade, conforme o Richard falou. Sou formado em contabilidade e tenho uma pós-graduação em governança, risco e compliance. E estamos aqui para conversar um pouco sobre tudo que tiver para falar. Isso aí, é um bate-papo. Na verdade, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. E é difícil, hein? Mais difícil que o presidente. A gente ficou ali, eu acho que quase um ano negociando. Quase um ano negociando. Vamos em tal data, não, tal data, o Henrique está fora do país. Vamos em tal data, eu vou para Miami. Não, tal data, eu vou para academia. Eu falei, você faz da academia onde, velho? É quarta-feira, né? Isso. Toda quarta-feira eu vou pra academia. Eu falei, academia, bicho. Ele acredita no resultado. Acredita. Enfim, a mulher que mandou, tenho certeza. Ou era aquela única dia do mês que ele ia pra academia, né? Era o plano mensal dele, era uma vez por mês. Só pra honrar e tá pagando o plano, bicho. Enfim, a gente vai falar aqui de muitos assuntos legais. Eu quero já começar com um assunto muito importante, gente, que é a questão da família, né? Eu acompanhei muito na família de vocês também, e vice-versa. E eu sei o quanto vocês têm um amor imenso pela família de cada um. Eu vejo ali essa relação desde muito jovem, eu vejo as amizades que vocês construíram e principalmente a proximidade, o vínculo. Tanto é que mora quase todo mundo no mesmo prédio. Se não é o mesmo prédio, é no prédio do lado. No mesmo bloco. No mesmo bloco. No mesmo conjunto. E aí todo mundo comprou juntos porque realmente tem esse carinho, essa relação. Então, como que foi, Sérgio, para você pessoalmente, como você enxerga nessa relação familiar e o que isso tem influência na tua vida hoje pela pessoa que você se tornou? Conta um pouquinho da tua história. Sempre foi que hoje está uma outra vida, hoje trabalha 2, 3 meses no ano, a gente vai falar por quê, mas como que foi o início disso? Como que foi essa relação inicial aí? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu sempre tenho o meu exemplo, né? Meu pai, que ele sempre, as coisas que ele imaginava, sonhava, idealizava para a vida dele, eu sempre procurei seguir, né? E na história primeiro da moradia, né? O sonho dele era sempre fazer um edifício, né? Com 4 andares e uma área útil na qual cada andar morava eu, minhas irmãs, né? E no outro andar ele e uma área útil para todo mundo morar, para a gente sempre ficar junto. Ele já tinha essa visão de fazer um prédio para a família. Aí depois todo mundo cresceu e desistiu, falou, não, melhor não. Não, então, aí não teve essa facilidade, né? Mas aí nós surgiu a oportunidade num prédio comprar um apartamento, aí comprou outro. E hoje mora eu, minha esposa, minha cunhada, minhas duas cunhadas, todos no mesmo prédio. Eu vou morar eu, minha cunhada. Junto pelo Não, tô brincando. Minhas irmãs também, só a minha irmã do meio, que ela teve uma oportunidade de trabalho e ela mora em Campinas, mas fica metade do tempo aqui, metade de lá, mas já morou aqui também. Então, as irmãs de primeiro grau da minha esposa e minhas irmãs de primeiro grau moram lá, minha sogra mora lá e minha mãe mora lá. Cada um na sua casa, direitinho. E aí veio os amigos, né? Poucos amigos. Aí tem os amigos da faculdade, que mora lá comigo, né? O Robson mora lá, que é amigo da faculdade. O Robson está no mesmo prédio também? O Robson mora lá também. Rapaz, olha aí. A família do Robson. Tem a família do Betinho, que é meu amigo de futebol desde 15, 16 anos.
entendeu? A Cláudia, agora minha prima, também mudou para lá. E estamos negociando aí mais alguns vizinhos. Aquela visão do seu pai de morar no mesmo prédio, vem amigos, vem família. É mais fácil pegar um bloco só para vocês. Virou uma. A gente tem força lá no condomínio agora. Essa história de força do condomínio para vocês é importante. Até porque eu sei de umas histórias aí, já foi expulso de alguns prédios, mas depois a gente conta isso. Não, é complicado. Agora sim, olhando para toda essa relação que vocês vieram construindo ao longo dos anos. O que a família hoje tem de peso e influência para você na tua vida? E depois o Henrique também pode falar sobre isso, né? Porque essa construção, essa troca, eu já fui em várias festas na sua casa e eu vejo ali o quanto as pessoas realmente são verdadeiras uma com a outra. É muito difícil hoje. Você manter hoje um amigo ou dois já é muito difícil. E vocês manterem 10, 15, 20 amigos por durante tantos anos, e eu nunca vi uma confusão, nunca vi uma história, nunca vi uma fofoca, não que eu saiba pelo menos, né? Mas assim, eu sempre vi uma relação muito positiva. Como que vocês veem, como que se constrói, como que você vê essa questão da relação da família e da amizade, e o que isso fez construir os seus valores, construir quem você é hoje? A questão da amizade, assim, eu acho que a gente, o segredo de tudo é você sempre não ter interesse, né? Não ter interesse, não ter, você, como posso dizer, você vai olhar a vida de uma pessoa, né? A gente, até me fugiu a palavra, mas você olhar, mas não questão de invejar, né? Eu invejo no bom sentido. Pô, o cara subiu, o cara cresceu, ou o cara está com dificuldade, estou aqui para ajudar, ele subiu, eu vou curtir junto com ele, entendeu? E cada um dentro dos seus limites, né? E muito respeito, sempre muito respeito. E esse que é o segredo de tudo, né? A gente costuma falar, né, que o pessoal nasceu todo mundo junto. Hoje meu filho tem 26 anos, sobrinhos, filhos e amigos. E os amigos da faculdade também, né, que não são tão mais longínquos quanto os do futebol, mas também pode pôr aí uns 30 anos na história, né? E nunca tivemos nenhum problema em relação à discussão por causa de filho, porque teu filho brigou com meu filho. Não, sempre tudo muito legal, muita amizade, viaja sempre junto, toda viagem é 20, 30 pessoas junto. Está sempre todo mundo junto lá no prédio, né? E também os que já moram lá e também os que vão lá para curtir pra gente, ficar com a gente para dividir. Então isso que eu acho que é o segredo desse sucesso familiar, né? Que às vezes eu encaro um amigo mais, às vezes até do que um familiar, né? Mais próximo do que um familiar, e às vezes você tem até mais ligação com um amigo até propriamente do que uma pessoa da tua família, né? Legal. E você, Henrique, com toda essa influência, né, cara, desde criança aí, vendo essa relação da família, essa relação dele com o pai dele, que era seu avô, seu Geraldo, com a mãe, né, todos muito próximos, e principalmente ali sempre felizes, cara. Eu nunca vi, de verdade, nunca vi o Sérgio triste, sempre vi feliz, sempre vi as pessoas felizes. Como que isso foi, a influência disso na tua vida? Para minha família, ela é importante em diversos sentidos. Eu acho que principalmente nossa base familiar, a gente sabe que nada vai faltar pra gente em nenhum momento, porque toda hora, se a gente precisar de qualquer coisa, vai ter alguém da minha família por perto. Então, enfim, não tem nem o que falar. Eu vejo até pelos meus amigos, as pessoas que têm as famílias um pouco mais conturbadas são as pessoas que geralmente têm um pouco mais de problema, seja psicológico, seja, enfim, entre outras coisas. Então, para mim, a família é essencial, ela é o significado de muita coisa. A gente vive junto, esse ano foi eu, minha avó, os 8 netos dela, mais minha tia, a gente foi todo mundo para os Estados Unidos, a gente curtiu 15 dias na Disney, foi para tudo quanto é parque. Já estamos planejando outra viagem familiar para outro lugar, agora com as pessoas mais velhas, então com meu pai, com meus tios. Com os mais velhos. Discriminação. Não, foi os novos agora. Com os tiozinhos. Mas eu fui com os novos também, tá? Apareceu lá depois. Eu senti uma pontinha, não foi isso. toda a área. Mas ele foi de bico, ele não é... Nem era pra ele ir. É que ele é o vitalício, né? Sim, ele é o vitalício. Ele é o vitalício. Depois explica que é o vitalício. Hierarquia, né? Pô? Exatamente, aí não teve muita opção, ele foi de bico, mas, enfim, de qualquer forma foi maravilhoso. Então, enfim, pra gente a família é essencial, a gente faz acho que 4, 5 anos que a gente sempre aluga alguma casa e vai pra algum lugar no ano novo. Natal, a gente tem nosso amigo secreto, que é uma coisa que tem 40 pessoas participando do amigo secreto e junta 3, 4 famílias diferentes, enfim. Então, família pra mim é o significado de evolução, enfim, de muita coisa.
Olha que legal, devolução, cara. E devolução tem muito a ver com gratidão. Sim, total. Né? Você olhar e ser grato por aquilo que você vive. Agora tem o detalhe. O Marcos também tem uma relação com o filho dele, também muito legal. Né? E a gente olha, as pessoas falam muito sobre sucesso hoje em dia. Aliás, a internet vende sucesso toda hora. E algo muito plastificado. E a gente sabe que essa essência que eu comentei, né, da família, das relações criadas, conexões verdadeiras, dos amigos, falou de verdade. Né, ser verdade, ser interesse. É claro que a gente tem um interesse de aprendizado, interesse... existe isso de interesse, a gente não é hipócrita. Né? Eu estou aqui porque a gente vai lá, quer aprender com você, quer... Então existe um interesse, mas é um interesse verdadeiro e não é velado. Né? E as pessoas falam que o sucesso hoje em dia se vende realmente de forma muito rápida. E o seu sucesso demorou o quê? 30 anos, 20 anos. Você comentou, eu sei da sua história, e você comentava que quando o seu pai, né, trabalhava numa empresa, vocês pensaram em abrir, você se formou, pensou em abrir uma empresa junto com ele, e você varria o chão, você que fazia tudo lá. Então, como que foi essa questão de sucesso? Eu sei que você também já morou na casa dos pais, se não me engano, da sogra, não lembro agora. Uhum. Né? Então, hoje você tem uma situação muito confortável e pôde fazer isso para os seus filhos. Você sofreu coisas que seus filhos não enfrentaram. Eu enfrentei coisas que meus filhos não enfrentaram. Você provavelmente a mesma coisa. Então, eu queria que todos vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Né? O que é o sucesso que as pessoas têm vendido de forma, na minha visão, tão errônea e que, na verdade, é outro, o processo é outro? É sobre isso que eu queria que o Marcos fique à vontade também de comentar sobre isso. O sucesso, assim, eu acho que você tem que dividir, né, o sucesso na área profissional, na área financeira, entendeu? Às vezes, porque assim, eu sempre vendo, né, e é uma coisa que eu tenho comigo, quando você vai trabalhar, você tem que trabalhar no que você gosta. Você tem que fazer o que você gosta. Você tem que... Eu sempre uso a expressão, né? Quando começa o Fantástico de domingo à noite, cara, se te dá uma tristeza de você ter que acordar na segunda, você... Puta, será que eu faço o que eu gosto? Eu sou uma pessoa que, cara, chega domingo à noite e eu falo, cara, que legal, amanhã eu vou trabalhar. Me sinto muito bem na empresa. Lá é meu primeiro lar, né, para não falar segundo lar, quando estou sempre lá, ou eu estou na minha casa, ou eu estou lá, não sinto assim, falo, putz, eu tenho que trabalhar. Não, eu gosto, é uma coisa. Então, eu acho que isso é um sucesso, tá? Eu costumo falar que é que nem o casamento, você casar com uma mulher que você não gosta, que você não se dá bem, entendeu? Então, agora é hora de mentir, tá? Isso, agora é hora de mentir, pode ir lá. Você vai ser infeliz. Então, na empresa também, você fica a maior parte da tua vida na empresa, com as pessoas que você trabalha. Então você fica mais tempo do que com as pessoas que você ama, com os seus pais, no caso você é solteiro, e com a sua mulher e seus filhos, no caso você é casado. Tá? Eu não, que eu trabalho com ele, trabalhei a vida inteira com meu pai, então, mas eu sempre falo para os colaboradores isso. Então você tem que estar lá, você tem que gostar de estar lá e gostar do que você está fazendo. Isso é um sucesso, tá? E é o sucesso que eu digo profissional. E aí também entra no sucesso financeiro, que está um pouquinho longe disso, logicamente tem uma vida confortável, legal, gratificante, mas aí é uma outra parte do sucesso que você faz trabalhando, seguindo os princípios que eu sempre falo do meu pai. Isso, meu pai para mim é um ídolo que não dá. Às vezes eu vejo pessoas que falam, pô, fala mal do pai, eu não consigo entender como, porque não tem ninguém mais que gosta mais do que você, do que seus próprios pais, entendeu? Então eu sempre sigo a regra, tudo que ele deixou, o aprendizado que ele deixou. Isso faz com que você tenha não um sucesso financeiro, mas sim uma estabilidade financeira, entendeu? Uma situação que você fala, cara, eu não preciso me preocupar com uma conta de água e luz. Também não dá para eu ter um helicóptero e ter uma Ferrari. Mas é uma vida confortável, também é uma outra parte que eu também entendo o sucesso. Além do sucesso pessoal também, que vem tudo com aquilo que nós falamos da amizade das pessoas, né? Então, acho que o sucesso, ele divide em alguns setores, eu encaro assim. E olhando para isso, Henrique, ouvindo teu pai falar isso, como que você vê, então, essa geração que vem com uma visão, às vezes, distorcida sobre isso, tudo que seu pai falou da essência, da família, dessa divisão de sucesso, né? E sucesso para cada um, o que é sucesso para cada um. Como que você vê isso dessa nova geração?
Você tem amigos também, famílias muito sólidas, que eu sei. Mas tem pessoas que eu tenho certeza que você olha e convive, e talvez não é tão próximo, mas que você observa e fala assim, cara, olha a visão distorcida de vida. Não precisa falar os nomes, tá? Mas que você olha assim e fala, nossa, eu vi uma situação, eu vejo que realmente essa geração tem uma outra visão sobre o que é esse processo e essa construção. Que você veio num processo também parecido de dedicação, de estudo, entendendo toda essa filosofia de vida. Para mim, pegando em base na internet hoje em dia, a internet hoje em dia ela vende muita coisa muito fácil. Eu sou uma pessoa que adora mercado financeiro, adoro ações, adoro, enfim, tudo quanto é tipo de investimento. Eu adoro também, só você faz direito. Eu me adoro. Eu adoro tudo quanto é tipo de investimento, tudo quanto é coisa ligada a dinheiro. Eu gosto de olhar, gosto de estudar, gosto de ver. Então, e eu vejo muitas pessoas vendendo, por exemplo, para você guardar um dinheiro suficiente para você ter uma renda passiva, que isso seria meio que o sucesso da sua vida. Só que isso é muito relativo. Porque o que é um dinheiro confortável para mim, pode ser que não é um dinheiro confortável para outras pessoas. E aí entra na parte que o meu pai estava falando. O sucesso, ele não é só financeiro. Você precisa ter toda uma base por trás, você precisa ter uma base de amizade, uma base de família, uma base onde você trabalha. Você tem que estar confortável na sua vida. Então, eu acho que as pessoas hoje em dia, elas se pegam muito, principalmente nessa parte financeira. Eu preciso ter dinheiro para ser feliz. Então, não acho que esse seria o foco. Eu acho que você precisa ter dinheiro. Lógico que você precisa ter dinheiro é maravilhoso. Você vai, você viaja, você, enfim, faz o que você tiver a fim de fazer. Só que eu acho que o mais importante, que não é muito valorizado hoje em dia, é esse sucesso de família, esse sucesso nas suas amizades, essa vontade de trabalhar na segunda-feira, enfim, de viver. Não de ficar o dia inteiro parado no quarto vendo TikTok. O que mais te surpreende nessa geração nova? Essa nova geração que vem, que você vive isso, mas não é a maioria que vive isso, a gente sabe disso. O que mais te surpreende, que te choca estar nessa nova geração que está vindo aí? Eu acho que hoje em dia as pessoas acham que tudo é muito fácil. Então, eu quero arrumar um relacionamento, vai ser muito fácil, vou arrumar qualquer pessoa, vai dar certo. Eu quero ficar rico, eu vou arrumar um emprego, eu vou crescer no meu emprego, vou virar diretor, vou virar gerente, vai ser muito fácil. E rápido, né? Exato, rápido. Enfim, a gente vê diversos exemplos, tipo jogo do Tigrinho, que hoje em dia é muito famoso, todo mundo quer participar, E é muito exposto na internet isso, que é uma coisa que vende, que, enfim, que todo mundo acha que é muito fácil as coisas. Acho que o foco é mais ou menos esse. Hoje em dia, todo mundo acha que tudo cai da árvore, tudo... Enfim, mas tudo tem que ser batalhado, tudo tem que ser conquistado. A dedicação mudou muito. Até o Marcos, uma coisa que é interessante o Marcos comentar com vocês, que eu vejo muito isso em você, cara, muito. Eu até brinquei antes do podcast com ele, falei, vocês têm são muito parecidos em muitos pontos, né? Ele vai comentar mais. Que assim, é um cara que eu nunca falava de dinheiro, dificilmente eu vi esse cara falando de dinheiro, falando de coisas, e você é a mesma coisa. Eu nunca vi você sentar e se engrandecer por qualquer coisa, falar de grana, falar o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. E isso é um ponto totalmente diferenciado do que as pessoas vivem hoje. As pessoas parecem ter uma necessidade de falar o que são e o que têm. Né? Como que você vê essa relação, Marcos? Comenta coisas um pouquinho, a gente até trocando isso com o Sérgio também. Eu estava pensando nisso, né? O Sérgio comentou, né, que o pai dele foi um grande inspirador, né? E eu acho que você está copiando esse exemplo do seu pai, passando para o seu filho vê isso também, né? Vê essa imagem. Então, a gente está falando muito da nova geração que vem, mas e a velha geração que estava aqui também está fazendo o seu trabalho com os filhos, né? Porque também tem um pouco disso, porque quando o filho olha para o pai e vê esse amor que você tinha pelo seu pai, ele vê e fala, pô, esse é o caminho, vamos nessa, juntos, né? E eu vejo um pouco isso, eu acho que a nova geração também, a gente tá jogando muito assim, tipo, essa nova geração tá fazendo o que ela quer, mas e você como pai? Você tá junto, você tá dando um exemplo para eles, você tá chamando para conversar, né? Porque é legal isso que vocês comentaram, né? Vocês têm amigos que são amigos do Henrique, que já viraram seu amigo também, sim, né? E vocês conseguem fazer essa troca que é enriquecedor para você, porque você convive com os mais jovens, e os mais jovens podem levar um pouco dessa experiência também. Então é uma coisa que a gente tem que pensar um pouco mais nisso, né? Você estava falando, eu estava pensando, porque meu pai também foi um grande inspirador para mim, né? Da batalha dele, do dia a dia, esse lance do dinheiro que você comentou, meu pai também nunca foi muito disso, porque
acho que a gente tem que ter um cuidado para falar disso quando a gente vai falar para alguém, porque cada um está na sua guerra, cada um está na sua batalha, e você não pode ficar, de repente, falando uma coisa que o outro vai ficar meio magoado nesse sentido, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar um pouco para isso também. A gente tem um programa aqui que chama de pai para filho, a gente vai ter que colocar de pai para filho e para neto agora, vamos ter que fazer um próximo agora. Né? Vamos esticar um pouco isso, porque esses dias ainda foi curioso, porque eu estava vendo na internet, o Botafogo foi campeão, né? E estava filmando e estava várias gerações da família ali, e depois, quando o Botafogo ganhou, todo mundo se abraçou e tal, e traz aquele negócio da família. A gente está perto da época de Natal agora, que é a época que reúne todo mundo, que a gente também está perdendo, mas eu eu tenho certeza, a família é uma base fundamental para a gente ter uma caminhada mais suave, uma caminhada mais tranquila. Né? E as conexões, né? Falou de família e esporte. Eu acho que aqui todo mundo está muito ligado ao esporte, você até mais do que eu. Mas o esporte, ele também gera uma conexão, né? Interessante isso. Porque todos aqui são São Paulinos na mesa, menos eu, tirando eu, claro. Eu sou um cara mais inteligente. Você torce, Richard? Pula essa parte. Tá voltando pra Série A agora, né? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, pô. Vou dar uma dica. Nós produzimos o maior futebolista do mundo, né? Nós produzimos. É o time que mais marcou gol no mundo. É fácil falar. Real Madrid. Mas enfim, os dois são de branco. Mas olhando o futebol, o esporte, né, cara? Olha o quanto o futebol também une vocês. Aqui, você também ligado ao esporte, o surf no caso, né, mais até que o futebol. E como que essa relação de esporte também conecta? Porque eu falo que as relações humanas, elas são conectadas por ações que a gente faz. Eu tenho o trabalho que conectou, mas antes do trabalho, ele não nasceu e falou assim, vou ser contador igual meu pai. Não, né? Talvez ele queria ser jogador de futebol, queria ser outra coisa. Então, esse crescimento das relações começam principalmente com alguma coisa. E o futebol foi muito importante para vocês, né? Eu, assim, sempre gostei, meu pai sempre gostou, meu avô sempre gostou, né? Eu acho assim, tirando aquela parte do trabalho que você tem que ter alguma coisa que o seu desafogo, né? Então você pode ir para a igreja, você pode ir para o futebol, você pode fazer, sempre, logicamente, sem muito radicalismo, sem muita... Radicalismo, só um ponto, radicalismo quase não é radical, ele só segue o time para todo o país. Realmente é bom não ser radical. Tranquilo. Mas, e você tem que tirar o lado bom da coisa, entendeu? Então, o que o futebol representa para mim, eu sempre falo para eles, os maiores momentos que eu tive com a minha família, e família eu restringo só entre minha mulher e meus filhos, foi com o futebol. Entendeu? Porque a gente pega, vai viajar, puta, nós estamos... Para onde a gente pode viajar? Onde São Paulo vai jogar? Entendeu? O São Paulo vai jogar no Paraná. Puta, vamos conhecer o Paraná? Vamos para o Paraná. O São Paulo vai jogar no Rio de Janeiro. Vamos para o Rio de Janeiro. Entendeu? Puta, onde podia jogar? Olha, vamos para os Estados Unidos, vamos assistir um jogo do Orlando City? Vamos lá. Entendeu? E então... O futebol, além do gosto que a gente tem, né, da paixão que a gente tem, ele também é uma coisa que faz você descarregar, entendeu? Tirando um pouco fora, que por mais que você goste de trabalhar aquilo que eu falei, às vezes você também tem um momento que é pesado, firme, tem a cabeça boa, entendeu? Então o futebol isso ajuda. E para mim, né, minha mãe que me desculpe, eu vou falar isso a público, o futebol também foi muito importante, inclusive até no momento do falecimento do meu pai. Meu pai faleceu e nós estávamos na missa de 7º dia e minha mãe, logicamente, né, triste daquele jeito, eu falei para minhas irmãs, eu vou pegar a mãe, preciso dar uma volta com a mãe. Preciso dar uma volta com a mãe, eu gosto de viajar e tal, tirar um pouco a mãe desse negócio, voltar para casa, onde ela veio com meu pai, tal. O São Paulo ia jogar no Sul. Que tal a gente ir pro Sul? Pegamos 10 dias pro Sul, coisa de assistir o jogo de São Paulo, passeamos todo o Sul, fomos de carro, passeamos, foi maravilhoso, entendeu? Ela só falou, só não mostra que eu tô no estádio de futebol 10 dias depois que o pai morreu. Mãe, o pai deve ser o cara mais feliz do mundo e saber que você tá aqui. Sim. Entendeu? E foi uma viagem maravilhosa, logicamente, triste, meu pai tinha acabado de falecer. Mas até para isso eu utilizei o futebol como uma ferramenta, entendeu? Para sair, não do trabalho, problema do trabalho, mas um problema emocional da família e foi super legal. Nunca imaginava. E foi uma coisa decidida assim, vamos amanhã, jogamos as coisas no carro, liguei o carro e fui embora e ficamos 10 dias viajando, foi uma viagem
Que legal. Maravilhoso. Você vê que é importante você ter alguma coisa além só do trabalho, né? Eu, como a gente falou, eu surfo também, eu costumo dizer que o surf me levou para lugares que eu jamais iria se não fosse por causa do surf, né? E você está falando do futebol, ele também, jamais você ia ter essas experiências se não fosse por causa do futebol, né? Então a gente tem que atrelar, assim, né, a parte profissional, com um hobby ou com uma coisa que a gente gosta, porque isso faz toda a diferença, faz a gente esquecer um pouco e fluir, a vida vai fluindo mais leve, né? Você vai planejando, vai jogar ali, vou lá, tal, o que a gente vai visitar, é muito legal isso, né? E é interessante, né, quando eu falo do esporte, que além do esporte do São Paulo, que são paulinos, mas também o esporte entre vocês. Porque eu sei que vocês tinham, eu acho que vocês, qual geração que fundou um time chamado Estrela? Estrela de Prata. Estrela de Prata. Então vocês, eu acho que qual foi o seu pai que fundou junto, ou Foi outra geração? Começou meu avô, já tinha alguma coisa, aí começou meu pai. O time foi fundado em 7/9/49. Nossa! 7/9/49. 7/9/49. Caramba. A data que a gente não esquece. E faz uns 7, 8 anos que nós paramos, né? Porque a geração nova aí é um pouco mais complicada de você manter um time, né? Como chamava o time? Estrela de Prata do Tatuapé. Então deve ter no videogame agora, porque agora já vai todo mundo pro FIFA, deve estar lá, você deve escalar todo mundo. Boa. E assim, eu vejo que vocês, mas de qualquer forma, vocês cresceram jogando também em alguns momentos nesse time, né? Eu fui acompanhar algumas coisas. E o quanto o futebol conectou, não só de forma externa, que era o time de futebol, mas também vocês no futebol. Né? E vários amigos que eu sei já jogou futebol juntos, né? Obviamente eu joguei muito mais que eles. Mas eu lembro assim, até, não só o futebol desse time, mas de quinta-feira e outros lugares que vocês se conectavam pelo futebol. De terminar, ter um churrasco, ter um bate-papo com esses amigos, né? Com os filhos. Isso, então, o esporte foi importante não só então dessa forma, mas também nessa conexão familiar de tradição. Porque a gente fala que a cultura é importante ter uma tradição. E vocês tiveram essa tradição do futebol, do esporte. E assim, também, através do futebol também, eu tenho voltando àquela questão da família, eu tenho uma família especial pra gente, que o vô, né, o vô até hoje era amigo do meu pai, jogavam bola na rua com 5, 6 anos de idade, aí os filhos, que na minha idade, a gente acabou sendo praticamente uns bons amigos, melhores amigos durante um tempo, e depois veio a terceira geração, que é do meu filho e dos filhos do meu amigo. Então são 3 gerações assim muito ligadas, somos ligados até hoje. Então você põe uma aí hoje, você pode pôr quase mais de 70 anos de amizade, 3 gerações unidas pelo futebol, né? Que meu pai já gostava de jogar futebol, e somos todos São Paulinos, né? Logicamente, que facilitou, e até hoje a gente tem essa amizade. E já estamos indo para a 4ª geração aí, estamos esperando a atitude dos outros aí, e lá também estamos esperando a atitude para a gente ir para a 4ª geração. Então, também pelo esporte, né? Pelo futebol, também isso une a questão da amizade, essas coisas que é muito importante pra gente. Aí o cara, quando aposenta, não tem mais o que fazer da vida, ele quer um neto. Entendeu? Como ele já tá trabalhando aposentado, né? Então ele quer um neto agora. Comprei a primeira roupinha semana passada, já que ele não fez. Olha a pressão, bicho. Eu dei uma antecipada. Segunda? Tem aquele bodyzinho de São Paulo. Já tem do São Paulo, já tá forçando esse São Paulino. Primeiro foi lá. E se vira um palmeirense, corintiano? Não tem opção. Não tem opção? Não vem. Não tem condição. Não vem. Não vem, né? Se vier, não vai morar em casa, né? Não, aí a gente pode dar um jeito. Dá um jeitinho. Você não casou ainda, você tá noivo? Não tô noivo, não. Eu namoro faz essa 8 anos. Essa parte edita, Marcelo o nome dela, né? Isso. Essa parte vocês editam, nada, solta, eu vou mandar pra ela. Não, mas eu namoro há 8 anos com ela, a gente tem um relacionamento desde a época da escola. Que legal, cara. E, enfim, estamos juntos aí faz 8 anos, eu e ela, e caminhando, logicamente, pra noivado, casamento, filhos e etc. 8 anos já tá casado. Já tá casado. Só não tá morando junto. O meu filho mais velho, que é o Gustavo, foi assim também. Ele namorou desde a época da escola, fez faculdade, tudo, e casou depois terminou a faculdade, né? Eu também acho que eram 10 anos juntos. Então talvez tenha mais 2 anos aí, Marcelo. Tem mais uns 2 anos aí. Aproveitem. Agora, você também gosta de futebol? Você tentou ser jogador, ô Rick, que eu fiquei sabendo aí? Ele me disse que quando eu era pequeno... A culpa dele. Que eu jogava. Ele me disse que quando eu era pequeno eu tinha essa vontade, quando eu tinha meus 10, 11 anos, eu tinha essa vontade, mas não tem habilidade suficiente para essas coisas. Você é canhotinho, né? Você é canhoto? Não.
É destro? Uhum. Você é canhoto? Eu sou canhoto. Ah, você é canhoto. Dos bons, por sinal. Canhoto é canhoto, né? Pô. Exagera. Aliás, você jogou no estádio, não foi? Do São Paulo? Você conseguiu jogar, fez gol lá. Deixaram você fazer um gol, né? Por favor, um golaço. Deixaram você fazer um Tem gol uma lá. placa lá, pô. Dito, joguei 2 vezes. Joguei 2 vezes. A primeira foi só um elogio, entendeu? Nada mais do que o Careca, um dos Rios de São Paulo, falou, meu, brincadeira, a habilidade que você tem. E o segundo jogo, um gol, mais ou menos, né? Golaço lá, mas tá na internet aí pra quem quiser ver. Meus poucos momentos Meus ali poucos de. momentos de glória. E como foi isso? Só para ilustrar, depois eu quero ir para outro assunto, mas como que foi esse negócio? Você foi lá, vocês se reuniram? Como que funciona? Não, Como funciona é um isso? programa, né, do sócio torcedor, né? Legal. A primeira vez A primeira vez a gente comprou. A primeira vez eu paguei. Aí depois foi convocado. Aí a segunda os caras falaram, Já pagaram pra você. Sem você o programa não tem sucesso. E na segunda foi um presente dele, que ele... Aí ele pagou. Ganhou um concurso, ganhou um sorteio. Tinha um sorteio, das primeiras 24 pessoas que clicassem num link dentro do site do sócio torcedor ganhariam o direito de participar. E como que ele que paga o sócio torcedor. Não então, foi aquele concurso de polidense que você ganhou? Não foi. Isso era outro. E aí você foi lá e... Aí eu fui lá e demonstrei minhas habilidades profissionais. Olha aí. Então, mas de novo, né? O quanto esporte, eu acho legal você ter que comentar com eles também, do seu filho, né? Do Raul. O quanto o filho tem 6 anos de idade, cara, e assim, surfa pra caramba, já tem um grande futuro aí pela frente, mas o quanto essa conexão de pai e filho é importante, né? Do esporte, né, cara? Eu acho que tudo é esse lance do exemplo mesmo, né, cara? Até a gente, para migrar um pouco pro profissional também falar isso, eu tava vindo para cá hoje ainda, eu vi que aquele segurança do Messi, foi chamado, o Messi estava fazendo um jogo lá, substituiu, ele entrou e ele marcou 2 puta golaço, cara. E eu falei, quando você está perto de pessoas boas, você se torna bom também, né? Então, assim, você está perto de pessoas ruins, você se torna ruim, né? Então, um pouco disso, o futebol é um esporte coletivo, né? Que você pode, eu gosto de analogia, de fazer analogias, assim. E pro Henrique, qual que é, Henrique? Essa analogia que você faz, assim, do futebol, desse negócio coletivo, e de você trabalhar com o seu pai, que também é uma coisa coletiva, você não está trabalhando individualmente, né? Você está com o seu pai. O que isso representa para você? Como é que você vê isso, cara? Ontem mesmo eu tive uma reunião com um amigo dele que joga futebol, que eu jogo de futebol de quinta-feira junto com ele. E, enfim, as pessoas que são lá são pessoas que eu tenho uma consideração muito grande, e eles também têm uma consideração muito grande por mim. Inclusive ontem a gente tava numa reunião com uma dessas pessoas que jogam lá de quinta-feira. Então, ele tava com algumas dúvidas em relação à contabilidade. Ele mandou uma mensagem, posso aparecer aí pra gente fazer uma reunião e tal, confirmar algumas coisas. Enfim, então, a gente vê que pra gente, o nosso lazer, ele envolve tudo. Tanto a parte de família, tanto a parte de profissional, quanto a parte de saúde, seja mental, quanto saúde normal, saúde física. Enfim, a gente consegue ligar nosso lazer em todas as áreas da nossa vida. Agora, assim, olha que legal que você comentou, né, do futebol. Eu, muitas vezes, quando eu tenho algum lugar, eu faço consultoria, mentoria, e é muito comum, às vezes estou num lugar, a pessoa descobre isso. Já teve casos de eu fazer quiropraxia, e a pessoa descobriu, eu não tive que parar a quiropraxia, sentar e ficar falando então da vida, de questão de comportamento, de estrutura de projeto. Eu que dei a consultoria. Contador, eu acho que deve passar por isso também. Você é contador? Deixa eu te falar um negócio aqui. Acontece com vocês? Depois eu descobri e falei assim, rapaz, por que foi descobrir que eu sou contador? Aí começou a pedir auxílio de alguma coisa, informação. Já aconteceu com vocês? Acontece isso? Já, isso acontece sempre, né? Mas assim, eu encaro assim, que isso é uma porta de entrada. Eu acho que é uma porta de entrada. Muitas pessoas analisam e falam, pô, cara, tô aqui no jogo de futebol, vamos falar do futebol, mas eu tô tomando uma cerveja no bar, eu conheci um cara, você é contador, ele faz uma pergunta. Eu nunca vi problema nisso. Eu acho que sempre uma porta de entrada. Que nem um cara vai lá, vai te conhecer, às vezes uma pessoa me faz uma consulta indicada por uma outra pessoa. Quanto você deve? Quanto que eu te devo? Não, deve nada. Deve nada. Hoje só me deve assim, lembrar que eu existo. Você gostou do que eu te falei? Foi útil para você? Foi. Tá bom, então você lembra que eu existo, um dia você precisar, eu estou à sua disposição. Entendeu? Então eu vejo profissionalmente isso,
não vejo como às vezes algumas pessoas reclamam disso, né? Pô, mas não, eu vejo como uma... Por quê? Talvez vai naquilo que eu falei de você gostar do que você faz. Do mesmo jeito que às vezes você está num restaurante, você está falando de uma novela, você está falando do futebol, você está falando de política, eu vou falar de serviço também, é uma coisa que eu gosto, então para mim não tem problema nenhum, é uma pauta agradável. Entendeu? É bom saber isso, eu tô com problema de contabilidade. Começo do ano, né? Começo do ano. Tá. Só não pago conta, o resto Mas assim, ele já foi, né, meu contador, já foram contadores lá, desistiu, era muito enrolado. Não. Mas, Você é contador, não é mágico, né? É diferente. mas assim, vira e mexe, eles fazem o nosso imposto, né, cara? Vira e mexe a Célia, minha esposa, liga, fala com o Henrique aí de coisa que a gente precisa. Enfim, e a gente sabe também, a gente falando também dessa relação, então, como que é essa questão que o seu pai era contador, você se tornou contador por quê? Foi por essa influência, e você se tornou contador por quê? Quais são os porquês para vocês? Então, comigo foi assim, voltando, né, mais uma vez, ele acaba sempre na mesma história. Meu pai, ele trabalhava numa empresa e tinha uma pessoa que trabalhava com ele. Não vou falar nomes, porque se a gente falar nome, amanhã vai dizer, você lá no podcast, você nem lembrou de mim, não falou né? meu nome. Não falou meu nome. Então, lembrando. Mas meu pai trabalhava com uma pessoa, né? E essa pessoa, na contabilidade, né? E essa pessoa pegaram amizade, começaram a jogar bola junto, tal. E a amizade ficou tão grande que quando essa pessoa quis montar um escritório, pediu ajuda pro meu pai. Falou, Gerard, eu tô a fim de montar um escritório, você me ajuda, tal. Aí meu pai prontamente falou, não, te ajudo, entendeu? Então meu pai às vezes saía do emprego, ia trabalhar com ele à noite, ajudar, na amizade, entendeu? E foi se estreitando também por causa disso. Um filho dele, meu pai é padrinho e madrinha, a filha dele... Começou isso, você ser padrinho dos outros. Então. Começou. A filha dele de um segundo casamento, minha irmã é madrinha, entendeu? Então a coisa vai se ligando, mas vamos focar no profissional. Aí meu pai ajudou, assim, né? Sempre teve à disposição, teve uma certa importância nesse início desse amigo nosso, tá? E aí passaram-se uns anos, eu trabalhava numa corretora de câmbio, comecei a trabalhar com 16 anos mais ou menos. Aí eu tinha uns 17 anos, um dia, daí eu fui mandado embora. Você trabalhava com o quê? Eu trabalhava na corretora de câmbio. Corretora de câmbio. Corretora de câmbio. Legal. Eu tava ligado, né, com o dinheiro, tava ligado já com isso. Tava só de olho, só paquerando, quem sabe um dia. E um dia eu tava em casa, meu pai também foi desligado de uma empresa, tá? E foi engraçado que meu pai foi desligado num dia e eu no outro, ou eu num dia, meu pai no outro, mas foi 24 horas de diferença. E tudo começou aí, né, que meu pai já devia ter alguma carta na manga, né? Mas eu lembro que a conversa começou com minha mãe falou, e aí? O que você vai fazer da tua vida? Eu falei, mãe, tem 16, 17 anos, tô aí, né? Tem que se achar, né? Vendo o que eu quero e tal. Aí ela falou assim, o que você acha de você montar um escritório de contabilidade com o pai? Eu sempre gostei de matemática, essas coisas. Eu falei, mãe, eu acho que é uma boa ideia, eu acho que pode ser, né? Tá bom, então amanhã você começa a trabalhar lá no tio. Hoje a gente fala de tio, né? Você vai trabalhar no tio lá na Lapa, o tio da Lapa. E no outro dia eu já comecei a trabalhar lá, meu pai também começou, e aí ele ajudou a gente a montar o escritório. O início é muito complicado, entendeu? Qual é o desafio, assim, que você acha que enfrentou na época, desse início? Eu acho que a maior dificuldade é assim, uma palavra que até esse meu tio, eu chamo ele de tio, ele falou, o escritório, né, o ramo de serviço, ele é um trabalho de formiguinha. Tá? Então, se você vai começar hoje, é muito difícil você começar, porque você pega 1, 2, 3 clientes, então você tem que trabalhar em outro lugar e fazer o escritório à noite, você crescendo gradativo. Não é que nem um mercado, hoje um comércio, que hoje você começa, amanhã você tem um valor bom, você consegue alguma coisa, você já começa, já vende bastante, você cresce muito giro, rápido. Né? Você tem um giro, você cresce muito rápido. O escritório em si, ele é um trabalho de formiguinha, então você vai aos pouquinhos, vai galgando, vai conhecendo o cliente, sempre com indicação, porque a gente costuma falar que na contabilidade você não pode chegar na padaria e falar, você está precisando de um contador, panfletar no farol, a contabilidade não pode como um comércio. E aí você
vai crescer. Então, o início é muito difícil. Ou você tem que ter uma estrutura já, e meu pai já tinha uma estrutura, meu pai tinha uns 50 anos, né, a idade que eu tenho hoje. Então ele começou com 50 anos. Meu pai montou o escritório comigo com 50 anos. Não. E montamos junto, mais focado, mas o foco era ele com 50 anos, que chega uma hora, pô, você trabalhou a vida inteira, você também não tem mais vontade de ficar cumprindo ordem, horário, sei lá, embora meu pai era muito Caxias com isso, mas surgiu a oportunidade, e ele já tinha alguma coisa, porque comecei lá a trabalhar com essa pessoa, com meu tio, e aí apareceu 3, 4 clientinhos que era amigo dele, e aí foi crescendo. Trabalhei quase 2 anos lá no escritório do meu tio, né? Que é amigo do futebol, eu falo tio com todo carinho. Legal. E aí foi quando nós viemos para cá, pro Tatuapé, que aí eu abri minha empresa, entendeu? 5 de fevereiro de 93, foi quando eu abri o CNPJ, eu e meu pai, que aí nós montamos a minha empresa com a estrutura que meu tio retribuiu pra gente, o que basicamente meu pai fez lá atrás. Então por isso que eu falo da amizade, de tudo isso que é importante. Talvez eu não teria essa história se não fosse a amizade que começou trabalhando, aumentou jogando bola, que você pega mais uma liberdade, né? Meu pai era teoricamente chefe entendeu? E que deu caminho para nossa história foi isso, né? Você falou, né, sobre essa parte da credibilidade, né, de você ter que trabalhar com serviços, por exemplo, né? Serviço é uma coisa que eu vejo que é diferente de produto, né? Produto você apresenta, ó, tem esse, quer levar os dois e tal, mas serviço não, né? Serviço você está vendendo uma coisa que é meio intangível para a pessoa, né? A pessoa não está, ainda mais no caso de vocês que mexem com números, né? Com as finanças das pessoas. E da história de vocês, pessoal, acho que esse lance da credibilidade, da transparência é que faz ter esse sucesso tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, né? Porque é uma coisa que vai passando de um para outro e a pessoa vai trazendo outros clientes para você por causa dessa credibilidade. Né? Assim, eu nunca tive uma placa no meu escritório. É tudo indicação. Entendeu? Então você sempre trabalhou com indicação, com amizade. Ninguém vai passar lá e vai ver a placa. Ó, contabilidade, e vai entrar porque viu a placa. Nunca tive. É um trabalho de relacionamento. É um trabalho de relacionamento. Entendeu? Então você vai, um indica o outro indica o outro, que é o tal do trabalho de formiguinha, que essa frase eu não esqueço. Mas olha a importância, né, de qualquer negócio, de você saber se relacionar com as pessoas quererem estar do seu lado, as pessoas te veem como uma referência em muitas coisas, mas principalmente, a gente não faz negócios com o dinheiro, a gente faz negócios com pessoas. Então, quando seja você como hoje funcionário, seja você na sua empresa, se as pessoas não gostarem de você, não gostarem da sua companhia, da tua presença, dificilmente você vai conseguir alcançar os teus objetivos. Isso é fundamental. Eu falo que relacionamento é tudo, né? E seja nos negócios ou na vida. É fato isso. Né? É fato. Principalmente quem trabalha com você deu uma prova disso, né? Agora. E você, Ricão? Por que você decidiu? Falou, pô, meu pai tá bem, tô vendo aqui que ele, né, já tá com a vida ganha, parece um trabalho que eu acho legal. Por que você começou a fazer? O futebol não deu certo, percebi que futebol não ia dar certo. O que foi? O primeiro contato que eu tive com a contabilidade foi quando eu tinha 14 anos de idade e tentei dar um migué numa prova que eu tinha que fazer. E aí eu matemática? Não, era um simulado que contava só presença na escola, enfim. E aí no simulado tinha que levar RG, a caneta azul de tubo transparente, não sei o que. Eu dei um migué, não levei uma dessas duas coisas e voltei pra casa. Só que a hora que voltei pra casa, esse senhor tava em casa ainda. E aí ele viu que eu tava cometendo infração. Exatamente. Infração leve. Infração delito leve. 4 pontos na carteira. Delito leve. Aí ele me viu, ele falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, esqueci, né? Acho que é RG, alguma coisa, aí não pude fazer a prova. Ah, tá bom. Cheguei. Coincidentemente, no mesmo dia, no dia anterior, o motoboy do escritório, ele tinha caído de moto e tinha, acho que quebrado a bacia, alguma coisa assim. Aí ele pegou um saco de documento
e falou pra eu ir entregando por alguns lugares por aí, em São Paulo. Então, vai, pega metrô, desce em tal estação, vai até tal cliente. Foi o pagamento do delito. Não, detalhe, né? Que ele voltou pra casa e foi dormir como se nada tivesse acontecido. Entendeu? Porque ele não fez a prova, esqueci a caneta e deitou na cama. Mas e aí, Rick? Ah, pai, e aí, perdi. Ah, então não tem problema nenhum, tá tudo certo. Você quer que eu vou fazer o quê? Ah, então você vai valorizar. Você vai fazer. Então você pode botar uma calça aí que você vai ver como a coisa tem que ser. Aí peguei, vó chorando, que aí já minha mãe já ficou sabendo. Tadinho, pra que fazer isso com o menino? 14 anos. Mas esse é um detalhe, né, que a gente estava comentando antes. Você podia ter falado, essa geração é assim mesmo, tal. Você não fez isso. Né? Então aí da importância daquilo que a gente estava falando, né? Da gente como pai também saber orientar, lógico, de uma forma que você passe um aprendizado, né? Para ele, que você está contando a história, porque ele aprendeu muito. E já foi mais fácil, né? Porque aí tinha celular, tudo, né? Né? Aí deu uns servicinhos aí de boy pra ele fazer. Você vai pegar o ônibus aqui, vai lá, entrega o documento, volta, não sei o que lá. Saiu, era... Foi pegar busão. 10 horas da manhã, tinha uns bons servicinhos pra ele fazer. Foi pegar fila de banco. Foi. Aí, falando, puta, vamos ver a hora que ele chegar, né? E sempre, naquela época não tinha... Mas foi do bico, fez bico? Não, Nada, foi de boa. Foi de boa. Aí... Naquela época não tinha rastreador, né? Se tivesse rastreador sabendo e tal, mas ficava ligando. Onde você tá? Ah, pai, tá aqui. Ou a gente faz essas coisas e fica preocupado, né? Pai. Aí não vi a hora dele chegar, né? Falou, putz, quero ver a hora que ele chegar, né? Aí eu falei, putz, vai reclamar pra caramba, né? Aí chegou, pai, da hora, quando tiver mais coisa assim, pode dar pra eu fazer, achei legal. Nunca tinha pego o ônibus sozinho. É isso. Nunca tinha pego o ônibus Qual a sozinho. idade? 14. Tá vendo? Meu filho tá assistindo aqui, né? Ele tá nos bastidores. Tá vendo? Essa idade aí. Hoje em dia eu peguei com 10, 9. Aí nesse mesmo dia, nesses documentos, os documentos chegou tudo aberto, tudo não sei o quê, porque eu fui curioso, fui mexer, não sabia o que eu tava levando, eu fui abrindo as coisas. Os documentos chegou, os envelopes, tava tudo grampeadinho, tudo bonitinho, eu inocente, fui abrindo, fui encostando. Aí até umas pessoas ligaram pra ele e falaram, mas os documentos estavam abertos, eu tava não sei o quê. Aí ele teve que explicar essa história, mas esse foi o primeiro contato que eu tive. Aí achei legal, as coisas foram seguindo. Aí um ano e meio depois fui trabalhar. Você continuou fazendo esse trabalho de office boy por um tempo, pra ajudar ou não? Não, aí depois disso, passou um ano e meio. Não, passou um ano e pouco. Aí eu comecei a trabalhar de tarde no escritório, saía da escola, almoçava, ia trabalhar. Aí ficava lá trabalhando, comecei trabalhando na área fiscal, então pegando nota fiscal de todo mundo, lançando sistema, e foi crescendo. Curtiu? Exato. Nossa. Aí tô aí há 8 anos trabalhando com contabilidade dentro do escritório. Para você, qual foi o maior desafio nessa área? Assim, claro, teve a dedicação, estudar contabilidade não é fácil, tem que gostar de cálculo, meu filho é engenheiro mais velho, né? O mais novo foi inteligente, foi criativa, vou criar. Mas a aula de cálculo não é uma área que todo mundo quer ir. E qual foi o maior desafio para você? Exemplo, tinha a questão do seu pai, só um detalhe assim, é muito comum, o filho já tem o pai como referência, os pais como referência. E quando o pai tem sucesso, seu pai tem sucesso, seu avô teve sucesso, seu pai tem sucesso, né? O filho olha, às vezes tem será que eu vou conseguir atingir essa patamar? Será que eu quero provar ou mostrar? Não é provar, mas mostrar para o meu pai que eu sou capaz, que eu vou acertar. Como que foi o maior desafio assim para você, ou tem sido? Uma das maiores discussões que a gente teve dentro de casa foi quando eu comecei a ficar mais velho, se eu deveria ou não continuar no escritório para pegar uma experiência de fora, de como que é fora da asa do meu pai. E eu acho que um dos maiores desafios que eu tive, até, na verdade, eu acho que eu tô tendo hoje em dia, é justamente porque, por mais que o escritório ele já está basicamente montado, ele tem muitas coisas que a gente vai atualizando, lógico, através da tecnologia, enfim. Só que uma coisa que você não aprende em lugar nenhum é o relacionamento com pessoas. Então, você na posição de chefe, entrando como herdeiro, que o herdeiro já geralmente ele vem com aquele pé atrás de ele não vai fazer nada, ele vai ficar lá de boa, só curtindo. E você quebrar essa barreira com as pessoas é uma coisa complicada. Tirar esse preconceito, que na verdade ele existe porque tem muita gente que só entra e fica de boa dentro da empresa, não trabalha, não nada. E eu acho que esse foi e está sendo hoje em dia um dos maiores desafios que eu tenho. Então,
por exemplo, hoje em dia a gente... No escritório, basicamente, eu que estou resolvendo a maioria das coisas. Meu pai, logicamente, ele me dá um suporte. Mas muitos dos problemas às vezes, um probleminha aqui com um funcionário... Coisas que são geralmente relacionamento com pessoas mesmo. Então, acho que esse é meu maior desafio. E assim, né? A gente tem um programa de sucessão aqui na empresa, a gente faz isso. E o que você falou é muito real. E tem 2 desafios, né, dentro disso. A questão do liderar, você nunca tinha liderado, então você vai aprendendo e olhando, né, como exemplo. Você talvez, não sei se isso é uma vantagem ou desvantagem, eu sei que quem trabalha com você trabalha também há muitos anos, né, 20, 30 anos já com você aí trabalhando, e são pessoas até uns parentes, tudo. Então não sei se isso é uma vantagem ou desvantagem, né? Então já aquela coisa de já confia muito em você, então tem esse desafio da quebra. E o outro ponto, né, é você assumir um negócio e continuar fazendo esse negócio ser próspero. Sim. Porque tem esse ponto também, seu pai já não quer mais trabalhar, a gente já sabe disso. Então, manter esse negócio próximo, porque é um negócio da família. É um negócio que da sua família sustenta essa família. Então, isso também é um grande desafio. Né? Manter próspero. Por mais que tenha uma rede de clientes já, que confiam também nele, estão começando a confiar também em você, tem as questões da tecnologia. A gente sabe que esse mundo está se transformando. A inteligência artificial, você falou que está fazendo uns cursos de programação. Sim. E a gente sabe que esse caminho vai mudar. Muitos serviços mais braçais, ou coisas mais rotineiras vão acabar, né, da parte das pessoas fazerem. Então, você tem visto as coisas da tecnologia dentro da contabilidade? 100%. Hoje em dia a contabilidade ela já não funciona mais sem os sistemas de... Enfim, na verdade não a contabilidade, eu acho que em todas as áreas os sistemas hoje em dia já dominaram todo o serviço, então mesmo um serviço burocrático que demanda um tempo, ele é muito facilitado pela inteligência artificial, pelos sistemas que são presentes, por uma planilha de Excel, enfim, qualquer ferramenta de tecnologia hoje em dia. E um dos desafios, até voltando um pouquinho, a gente tem pessoas no escritório que tem mais tempo de escritório do que eu de vida. Então, até você tentar mudar a cabeça dessa pessoa por algumas coisas que são importantes hoje em dia, nessa parte tecnológica, é bem complicada. Mas é legal. É um desafio legal. Um negócio como o de vocês, que vem, né, desde o seu avô pra cá, né? Acho que sofreu também uma transformação quando o Sérgio também passou ali, e agora tá passando por outro. E para vocês, como que é essa parte da tecnologia? Tipo, você tá acompanhando, né? Tá conseguindo acompanhar, como é que é? Também, né? Eu falo para eles assim, eles veem, a juventude hoje acha que... cara, quando eu comecei, foi quando começou a internet. 90, é verdade? Entendeu? Então, todo momento vai ter uma revolução. Aí estão falando, hoje tem uma revolução de inteligência virtual. Cara, quando eu comecei, foi quando começou a internet. Internet de escada. Internet de escada. Você entendeu? Você pegava... Meu pai fala, quando ele começou a trabalhar, ele tinha que virar o telefone e esperar chegar a linha. Demorava 2 horas, 3 horas para chegar a linha. E quando chegava a linha, quem só podia falar? Os diretores das empresas. Entendeu? Então, tudo no seu devido lugar, na sua devida... Mas por que a revolução hoje é maior do que a revolução que eu peguei há 35 anos atrás? Entendeu? Então, tudo tem a sua importância. Então, é o que eu falo para ele. Os jovens hoje, e tem que voar mesmo, tem que ir para cima, Cara, mas a tua evolução não é nada diferente da minha. Entendeu? Daqui 40, 50 anos, não vai ter carro, vai ter disco voador, vai ter... Vai falar, nossa, vocês andavam pela rua, sabe? O que o pneu, o carro não voava, você tinha que pôr gasolina, não sei como vai ser, mas vai ter uma mudança. É isso mesmo. Entendeu? Então, é assim, aproveita a mudança que está tendo agora, se dedica, estuda, vai firme, mas não é nada diferente do que a mudança que nós tivemos. Adaptação. Cada um na sua fase. Eu vejo um ponto legal que você está dizendo, assim, que a nossa geração, eu tenho 47, você está com 50, você está com 52? 4. Né? Então a gente teve uma oportunidade muito legal da história, porque a gente pegou a fase dos anos 80, a virada de 80 para 90, isso que o Sérgio comentou, e de 90 para 2000. Então foram 3 fases que mudou a história. Sim. Que mudou a história. Como a hoje também está mudando. Sim. Não, mas assim, nós somos, pelos estudos que tem, nós somos a única geração ainda que pegou essas 3 fases. Então, e o que eu vejo hoje,
de diferença é o seguinte, a velocidade Isso. da transformação. Então, Mas, a gente. Richard, Mas eu acho que a gente teve um Mas impacto grande. E a Né? velocidade da internet quando começou? Não, muito grande. Você entendeu? A globalização eu veio lembro, junto, eu lembro quando eu entregava os primeiros impostos de renda, você gerava num disquetezinho e eu Nossa, vinha no disquete. banco protocolar. Aí começou a internet. Caramba, eu não acredito que vai passar direto e eu não tenho que ir lá no banco. Você entendeu? Verdade. Então, são coisas. Tudo, Perenes, vão acontecer. A gente trabalhava com máquina de digital, Datilografia. datilografia, que você não podia errar. Entendeu? Você sabe as letras do teclado? Não. ASD, FG, C, cedilha, LK. Nossa geração fez datilografia, pô. Jeito, você Pô. tem que saber. E você eu trabalhava na corretora que eu falei que eu trabalhava, era contrato de câmbio, 7, 8 vias. Caralho. E você não podia. Eu pegava um contrato de câmbio assinado por um diretor da Volkswagen, que a Autolatina começou em 90, quando eu trabalhava. E assim, imagine você pegar um contrato assinado por um diretor, um contrato de câmbio por um diretor da empresa, de uma Kodak, naquela época eu trabalhava na Kodak, e você bater um contrato de câmbio de 8 vias, sem ser que você não podia errar uma letra. Você não podia errar uma letra. Você entendeu? Aí entra o computador. Você fala, caramba, entendeu? Copiar, cola. Eu digitava os livros contábeis e passava gelatina lá que a gente falava, digitava no papel, aí passava um negócio gosmento, punha no livro. Cara, então, teve uma mudança muito grande, como a mudança agora está tendo grande, daqui 50 anos vai ser grande também. Eu vejo assim que a transformação de 80 para 90 teve um impacto muito grande, o impacto foi muito maior. Isso é o que eu vejo, o impacto foi maior. Porque, como você disse, a gente saiu de uma datilografia para um computador. A gente saiu de um país fechado para uma globalização, uma visão mundial. Então, o plano econômico do país, 96, 97, começou a mudar. Então, a gente pegou uma época de muita inflação para uma época de começar a ter ali uma economia mais estabilizada. Então, a gente pegou isso. Então, o impacto para nós foi muito grande. Porém, hoje, você tem uma velocidade maior com uma facilidade maior. Então, o ponto que eu vejo da tecnologia é você acompanhar a velocidade. Acompanhar tudo que tem e não ficar para trás. Principalmente se você perdeu hoje o time, você pode ficar para trás. Então, é isso que eu vejo da velocidade. Mas a velocidade vem com facilidades. Com muitas facilidades. Né? A gente aqui na empresa mesmo, a gente está falando esses dias, a gente tem, eu acho que uns 5, 6 sistemas. É sistema financeiro, é sistema... A gente ontem estava numa reunião e falou assim, nossa, faz tudo isso, eu nem sabia. Você tinha uma Ferrari na mão, estava usando com um Fusquinha, porque eu olhei e falei, nossa... Então a velocidade é muito grande. E aí, eu confesso que a gente tem tecnologia aqui na empresa, né, uma parte de tecnologia, e às vezes eu paro um pouquinho e falo, peraí, eu tenho que respirar um pouco, olhar para trás, e eu vejo meu filho 17 e ali ele já engoliu. Então, isso que eu vejo hoje da tecnologia. A velocidade é muito grande, a transformação é muito rápida, e às vezes está aprendendo uma coisa e já mudou de novo. Ou já tem uma coisa melhor, já tem uma coisa mais... Então, isso para você hoje, assim, é mais tranquilo, né? O seu filho também está à frente disso, ou você prefere assim, é muito mais a parte analítica, que também tem isso, às vezes é uma parte mais... que é importante, o equilíbrio, a analítica, a parte que eu já tenho uma experiência maior nessa questão, que eu sei o passo, às vezes, não sei da tecnologia, eu sei dar vai desse passo aqui que é melhor. E como que é essa escutativa entre vocês? Né? É que você está assumindo ali uma parte até maior hoje. Uhum. E você tem a parte falando, não, peraí, segura um pouquinho aqui, que esquece essa parte que parece bom, mas vai por esse caminho e tem essa relação, essa troca? Tem. Hoje, quando eu lembro uma frase do meu pai, quando eu comecei a trabalhar com ele, ele sabia, ele trabalhava na contabilidade e eu estava começando, montamos o escritório junto, mas ele já tinha uma... Aí ele falava assim, olha, nós temos que digitar isso daqui aqui, é conta débito aqui, conta crédito aqui, aí no sistema tem que sair um balancete, um documento, aí desse documento tem que sair o razão, que é esse balancete. Se vira. Tem que sair aí nesse programa que nós compramos. Era um computador que tinha só, entendeu? Nem se falavam. Você tinha dois computadores. Né? Era DOS ainda, né? Linguagem DOS ainda. Né? Então, o computador não falava, não tinha rede. Eu lembro quando eu coloquei rede no computador que eu escrevi um negócio no computador aqui, você puxava no outro e falava, caramba, que negócio. A programação em Pascal e COBOL. E como você imaginar hoje que você tinha um Wi-Fi, que o negócio vai, mas tudo bem, mas tudo dentro da tecnologia, entendeu? Então, hoje, essas coisas que ele está aprendendo, como meu pai falar para mim, olha, isso tem que sair assim,
eu sempre falo, olha, a coisa tem que sair assim. A modernidade que você vai usar é problema teu. Que você tem que usar. Agora, o resultado que você vai chegar... O resultado tem que ser Você esse. pode ir por esse caminho ou por esse, mas o resultado tem que O ser... resultado tem que ser É esse. isso. Você não vai mudar a fórmula da Coca-Cola. Até porque vocês estão mexendo numa questão de plano econômico, de política. Vocês têm, a contabilidade tem muitas regras. Né, do plano econômico, as regras do governo, as regras... Enfim, então vocês têm que seguir um padrão de regras. Não tem jeito. Porque né? o princípio ele é o mesmo. O que Mudou muda, isso muito, né? Isso não mudou o muito. que muda é o jeito que você executa. O princípio, ele é o mesmo. Uhum. Muda o jeito que você executa. Entendeu? Então, assim, você tem que fazer isso, com maestria. Agora, como você vai fazer, que ferramenta que você vai utilizar, meu filho, se vira. Agora é a tua hora. Agora, teve algum caso, pegar o Henrique aqui, né? Parece tudo muito legal. Sempre eu tenho meus filhos aqui também. E tem os embates. Tem aquela coisa que ele fala, mesmo com 17 anos, ele fala, pai, eu quero dessa forma. E eu olho e falo assim, não, vamos por esse caminho. E depois eu repenso, eu chamo e falo assim, não, realmente o caminho que você falou é mais legal, vamos por esse caminho. Então, tem os embates. E é importante ter o conflito. Porque você só cresce no conflito de ideias. Né? Então, eu preciso ouvi-los. Eu tenho 2 filhos trabalhando comigo, eu preciso ouvi-los. Eu preciso. E minha esposa junto ainda, você ainda se livrou dessa parte. Eu tenho a esposa junto. Mas ela é cliente, é pior ainda. Não, mas eu sei que ela trabalhou um tempo e depois não aumentou. Vou sair! Aí não dá pra falar não mesmo, né? Ela como esposa, ela foi inteligente, né? Ela foi inteligente, eu vou virar cliente. Pode mandar ainda. Mas assim, então esses conflitos, eu sei que são importantes e eles acontecem. E quando tem um conflito, como que é essa relação com você? Como você vê isso, Henrique? Eu e meu pai, a gente sempre foi muito amigo, a gente sempre conversa, a gente sempre, às vezes até parece que a gente tá discutindo, parece que a gente vai se bater, parece que tudo, mas daqui 2 minutos acabou o assunto, aí já tá tudo tranquilo de novo. Então esse embate acontece bastante com a gente. Legal. Principalmente porque nós temos visões totalmente diferentes em várias situações. Então esse embate acontece sempre, mas eu acho que esse é até um benefício de você ter uma empresa familiar, é justamente você ter a liberdade de poder discutir, de poder conversar de uma maneira livre com uma pessoa, sem os não me toque, sem frescura, enfim, e se resolver, daqui 2 minutos a gente tá tudo tranquilo de novo, como se nada tivesse acontecido. Enfim, isso é uma coisa que a gente tem muito, muito, muito. Às vezes até as pessoas acham que tem até demais. Porque a gente tem muita, muita, muita liberdade de conversar, de falar, enfim. E a gente se entende muito bem. Em casa, vocês falam de trabalho? Porque vocês não moram com Sim. seus pais. Uhum. Né? Chega a falar assim, ou você dá então, gente, vamos aqui, vocês vão falar de trabalho o dia todo, vocês falam de trabalho em casa à noite e tal. Sim, inclusive minha irmã, ela fica brava porque eu, minha mãe e meu pai, minha mãe é cliente do escritório, eu e meu pai, a gente trabalha lá. Então, muitas vezes a gente tá em casa conversando de trabalho e minha irmã fica meio avulsa na conversa. Inclusive, ela fica brava. Ela quer falar, ela quer entrar na conversa. Você quer falar da contabilidade. Olha isso. Exatamente. E é legal que assim, a Luciana, às vezes, a gente tem visões diferentes e a Luciana é o voto. Pra variar, a mulher é que dá o voto final. Né? Quem decide, né? Eu acho isso, ele acha isso. Fala aí. Você tá certo. Aí ela inclusive, no fala, escritório, e dentro da convicção dela, ela fala dentro da convicção dela, olha, de fora às vezes você enxerga melhor uma situação, né? Entendeu? E às vezes ela fala e depois eu brigo, como que você falou que eu tô errado? E ela trabalhou quanto tempo com você? Não, ela trabalhou meses, só comigo pouco tempo. Ela foi inteligente, não aguentou. Nós sempre tivemos esse princípio de trabalhar, cada um tem a tua vida. Eu também tinha esse princípio, não funcionou. Não. Ela sempre foi muito determinada, ela sempre falou, olha, e como o escritório era meu quando nós conversamos, né? Eu acho que tinha aquele estigma, eu trabalho no escritório do meu marido. Nunca ela ia ver como ela sendo metade. Que nem ele começou a trabalhar, eu falei, filhão, é metade teu. Entendeu? É o teu futuro, é tudo aqui. Entendeu? Agora, talvez a mulher tinha esse negócio de, não vai ser, nunca vai ser dela. Mas assim. aí tinha um motivo também, né? Na verdade, assim, ele começou a olhar e falar assim, cara, tô cansado pra caramba. Se eu não falar que metade dele, velho, o cara não vai se esforçar pra fazer o negócio. Deixa eu já jogar metade. Ô, Henrique, agora seu pai falou que ele ama o que ele faz, que é importante você amar o que você faz. Você já tá nessa pegada, você já tá amando o que você faz, ou você tá
tá namorando, Processo. tá? Com certeza, com certeza. Eu brigo com ele às vezes, eu falo, Ri, vai pra casa, filho. Às vezes 8, 9 horas da noite, pai, tô de boa aqui, tô fazendo negócio. Cara, mas não... Porque assim, eu sou muito Caxias, eu sempre fui muito Caxias. Até parei de brigar com ele, que pra mim chego 7h30 e vou embora às 6 horas. Isso. Que o horário é das 8 às 6, chego 7h30, tal. E 6 horas em ponto eu vou embora. Se tem alguém trabalhando até depois das 6, eu falo, o que está acontecendo? Boa. Aqui Então, também 17 horas. Eu tenho um princípio assim, até com os colaboradores. Ficou até mais tarde. Não vem falar, olha, não, vem, dá graças a Deus para mim porque eu fiquei até mais tarde. Não, se você ficou até mais tarde é que tem alguma coisa errada. Ou nós estamos com pessoas de menos, Tá com problema. ou tem temos problema. incompetência demais. Se ficou até mais tarde, tem um problema. E outra, assim, eu lembro, não sei se você faz isso, você adotou esse sistema, que sexta-feira ele pegava a galera funcionária e ia pro shopping. Né? Eu lembro disso. Não lembra? Né? Assim, você faz isso ainda? Você adotou isso também? De pegar, de repente, falar, galera, tá tudo bem, fala, vamos para algum lugar, sai daqui, vamos beber, vamos... Hoje, como a gente está em 20 pessoas, é um pouco mais complicado, né? Porque, enfim, acaba sendo um gasto muito grande. 20 mas a não, gente... né? Mais 25, 20. Enfim. Mais 20. Mas é um gasto muito parece. grande. Talvez seja governador. Então, a gente tem, sim, algumas políticas que a gente utiliza. Então, por exemplo, a primeira mensalidade de qualquer cliente, independente da indicação de onde veio, para onde, enfim, ele é revertido para alguma coisa para os nossos colaboradores. Legal. Então, Legal, cara. então, por exemplo, a gente sai todo mundo junto, vai para algum lugar, vai fazer alguma festa, ou outra vez a gente sorteou uma viagem para a pessoa, sorteou um crédito específico para a pessoa Legal viajar. isso aí. Enfim, qualquer coisa qualquer primeira mensalidade a gente reverte pro Diversão, nosso... entretenimento. Exatamente. Pô, parabéns. Nunca tinha ouvido. Que legal. Que legal. Isso é uma Isso coisa é muito um dos fatores de sucesso, acho que é isso, é você valorizar aquele pessoal que trabalha com você, que está junto com você, né? uma das coisas mais importantes dentro de uma empresa é a cultura. A cultura, as pessoas. Eu tenho um princípio lá que assim, trabalhou comigo, inclusive quando o funcionário começa a trabalhar, eu já falo, a partir de hoje você tem o mesmo direito do outro ali que está 25 anos. Boa. Perfeito. Então você pode vir aqui, você pode falar o que você quiser comigo, você pode fazer, você tem liberdade total. Eu sempre falo, o ambiente ele tem que ser bom. Então não adianta você estar num lugar que você não gosta e a pessoa não sente a vontade. Então eu faço o possível, e ele também entendeu isso, e hoje ele faz também. Ele não é apenas meu colaborador, ele é meu parceiro. Eu sempre falo, pô, nós estamos navegando, tá todo mundo remando. Se um parar de remar, não adianta, entendeu? Então somos todos iguais, cada um logicamente dentro da sua Área. da sua área, da sua colocação dentro da empresa, entendeu? Mas todos têm o direito. O cara entrou hoje, se ele chegar amanhã, quiser me corrigir em alguma coisa, rebater alguma coisa que eu falo, ele tem todo esse direito. A gente tem amizade, quer fazer piada comigo, faz, brinca que eu faço. A gente tem um assim, bom, você vê, eu tenho um escritório, a coisa, eu deixo tão claro, a coisa tão clara, que eu tenho um escritório há 34 anos, aberto 32, eu nunca tive um processo trabalhista. Até porque nunca ninguém foi mandado embora. Tem gente lá que tem a plaquinha de mobilizado. O patrimônio histórico da empresa. Então, tipo assim, tudo muito aberto, Legal. muito transparente. Bom, eu tive as pessoas de verdade, né, nas festas, a galera indo nas festas. Uma festa na minha casa. Convive mesmo, Todo né? mundo, você começou a quase trabalhar familiar. hoje, amanhã tem festa na minha casa. todo mundo. Você vai, você faz. Enquanto todo mundo se ajuda nesse processo, né? Porque você acaba entrando na parte pessoal da pessoa também. Você sabe quando ela chega, se ela está com algum problema, você sabe o dia que você pode pegar um pouco mais pesado ou não, né? Então, você ter só de olhar, você conhecer o pessoal que trabalha com você é um grande diferencial, cara. E uma das coisas que Conhecer ajuda pessoas. muito é isso daí, que a gente já faz há um tempo. Primeira mensalidade, caixinha da empresa. Legal, cara. E sai pra festa. Aí sai pra festa, cada um come o que quer, bebe o que quer e curte. Aí gastou dinheiro, junta mais, tem mais uma verba. E vira realmente um incentivo, né? De fechar negócio, de trabalhar legal para poder legal, ter isso. sim, Que legal, porque cara. ele ajuda muito que nas prática pessoas, às vezes. Por exemplo, a pessoa fala assim, poxa, se eu posso chegar pro Sérgio ou pro Henrique e falar o que eu acho, Sérgio, acho que tá errado, cara, isso não tá legal. Pô, então eu vou poder falar pro meu chefe, eu vou poder falar pra pessoa que trabalha comigo.
Então, e se eu quero falar, eu também tenho que ouvir. Entendeu? Então, cria um ambiente, uma sinergia boa, né? Uma sinergia boa, uma liberdade entre as pessoas que facilita demais no dia a dia. Estreita confiança, né, de quem vai te falar. Uma das maiores práticas que hoje ainda algumas empresas não entenderam é que o olhar é para fora e não para dentro quando você fala em negócio. Né? Então, assim, o que é melhor para o nosso cliente? Então, de repente eu te contrato pessoas para serem melhores que a gente. Então, eu tenho a minha habilidade. E às vezes você contrata uma pessoa que aí eu quero sempre impor para ela o meu pensamento. Né? Eu falo que empresa tem momento da democracia e tem momento da autocracia. Até porque você tem que falar, não, a direção é essa, pessoal. Agora, o caminho que a gente vai trilhar para a minha visão de onde eu quero chegar, onde quer chegar, aí eu estou aberto a ouvir. Eu preciso ouvir, aliás, mas a visão é essa, a gente tem que ir atrás dessa visão. Eu vejo muito isso quando você comenta essa questão. A cultura vai da liberdade de pensamento, mas vai ter momentos sim que você... Respeito a hierarquia. Exatamente, vai ter um momento que você fala assim, gente, ó, legal, mas a gente vai para esse caminho, achei interessante, mas o caminho é esse. E aí, olhando para caminhos, eu queria já ir para um outro ponto, que já está quase indo para os nossos finalmente do nosso podcast, que está bem legal. Mas assim, como que vocês veem, vocês como contadores, vocês estão muito ligados à parte econômica, muitas empresas hoje, né, que são 250, você falou? 250. Quantas empresas nesse processo, essas mudanças de plano nos últimos anos, vocês viram quebrar e por qual motivo que você enxerga? Lógico, tem motivos lá também, não só econômico. Mas onde você acredita que o governo hoje contribui para que as empresas não tenham fôlego para continuar, além dos erros deles mesmos também, mas que não tenham fôlego. Como que você enxerga isso e vocês enxergam o plano econômico hoje? Como o país está nessa parte econômica? Como que vocês veem isso? Olha, os planos? Eu encaro assim, acho que o maior problema que hoje que o empresário tem hoje, ele é basicamente a carga tributária. Tá? O melhor problema que esmaga todo mundo e a concorrência desleal, tá? Porque você tem, por exemplo, você tem um cara do lado que não é punido por ele não fazer a coisa direito, e você quer fazer a coisa direito, você não consegue porque o cara do lado ele não faz a coisa direito, entendeu? Então eu acho que tem que se ter uma política financeira, né, uma coisa mais justa, porque você fica, ao mesmo tempo que um paga muito, o outro não paga nada, tá? Eu sempre costumo falar que assim, o que vai equilibra o Brasil, que talvez é uma coisa que eu vou ser o primeiro a perder o emprego, o CPMF, o tal do CPMF. Eu acho assim, você tem que pagar pelo que você movimenta, pelo que entrou dinheiro na tua conta. É 3%. Se você ganha 1.000, 3% de 1.000. Se você ganha 1 milhão, é 3% de 1 milhão. Todo mundo vai pagar a mesma proporção. Porque eu costumo falar na proporção. Eu não falo em valores. Se você vai pegar assim, quanto que é um chiclete? 20 centavos. Se o cara vai 50 centavos, o cara vai te cobrar R$1, pô, o cara está cobrando 50%, mas não importa que é 50 centavos, que é um valor pequeno, mas o cara está cobrando 50%. A margem, do preço, a margem é muito grande. Muito grande. Entendeu? Então, eu acho que você tem que ver por proporção. Entendeu? Então, eu acho assim, e você tem hoje, em média, carga tributária, 30%, 40%. Aí você tem um vizinho do lado que não paga nada. Entendeu? Aí é o que bagunça teu conta. Sem contar, logicamente, algumas... É que às vezes uma decisão do governo prevalece uma área que é o cobertor curto. Você cobre a cabeça, descobre o pé. Entendeu? Então acho que esse é o maior problema que hoje tem, é a desigualdade tributária. E você, compartilha a mesma visão ou tem outro ponto a acrescentar assim que você vê? Eu até concordo com partes do que ele fala, mas eu acho que hoje em dia existe realmente esse problema que uma área ela vai ser tributada em 50%, outra área ela vai ser tributada em 5%, e isso causa uma diferença gigantesca no fluxo de caixa de cada empresa. Isso eu concordo bastante. Só que eu acho que hoje em dia o que as pessoas precisam muito, e eu acho que até deveria ser estudado isso em escola, é a questão financeira. Então hoje as pessoas não sabem o que é uma inflação, as pessoas não sabem qual que é a força do dólar perante ao real, as pessoas não sabem, enfim. Isso atrapalha não só na macroeconomia,
como atrapalha na microeconomia. As pessoas não sabem gerenciar a empresa delas através do financeiro. Então, muitos misturam, né? Até mesmo a vida pessoal, a maioria, pequeno e médio, com a maioria, vida, não, mistura a maioria, tudo, tem uma renda de 6 meses de caixa. Exatamente. Então, eu acho que essa parte financeira é uma parte que atrapalha bastante, e até ligando a parte de governo, a parte macro, dentro dessa parte, eu acho que é uma coisa que poderia ser mais incentivada. Porque, querendo ou não, a gente fala que dinheiro não traz felicidade, e realmente, no geral, ele não traz. Só que ele te dá os caminhos do sucesso, da felicidade, da prosperidade, enfim. Eu concordo, eu acho que essa é a parte que o governo poderia ajudar um pouco mais. A gente tem, inclusive, nesse programa de pai para filho, um mentor financeiro, né, para a gente poder entrar nas escolas agora para fazer um trabalho. Porque começa em casa, mas como começa em casa se o pai e a mãe também não teve a instrução e não sabe como fazer? Né? Eu até brinco do empresário, e eu tive essas fases, o Sérgio acompanhou muito das minhas fases. Em 2015, que eu acho que eu perdi o escritório, foi 2015, né? Eu perdi o escritório que eu tinha montado, enfim, e foi um momento difícil da economia. E aí eu fiquei com um monte de coisa lá, não sabia o que fazer, eu cheguei pro seu pai, aliás, eu não lembro como foi a conversa, mas eu falei, cara, perdi o escritório e tal, ele fez assim, tem um espaço lá, você quer usar? Você lembra disso? Foi 2015 ou 2016. Não lembro. Então, assim, mas por quê? Porque também empresário, eu passei por isso, no início, quando comecei a ganhar um bom dinheiro, o que a gente fez? Eu olhei e falei, legal, tenho dinheiro agora. Nunca tinha tido esse tanto de dinheiro na minha mão. Fui comprar carro, fui fazer viagem, Então, falta também, hoje, obviamente, eu aprendi, mas falta para muito empresário que eu vejo essa claridade de como você reinvestir o seu dinheiro, como que você consegue fazer realmente exponencializar aquilo que você tem de ativo e passivo, como que você consegue fazer caixa e ter uma saúde financeira. Enfim, então, ainda hoje, principalmente o pequeno e o médio empresário, você vai na raça. Muito vai na raça. Então, não teve a relação em casa de como tratar o dinheiro. Abre uma empresa e às vezes o negócio começa a dar certo. Ele acha que está rico. Né? Ele fala, agora eu tenho o direito de viver. Muito pelo contrário, talvez tenha 10, 20 anos ainda para você começar a falar, agora eu vou usufruir. Né? Então falta essa clareza dos clientes que vocês atendem? Vocês dão uma instrução nesse sentido? Eu acho que falta bastante isso, na maioria, não diria nem dos nossos clientes, eu acho que é na maioria mesmo do Brasil, porque eu vejo muitas vezes as empresas, elas não têm, ou os sócios não têm uma inteligência financeira, ou não tem um financeiro por trás para controlar, para saber que ele está gastando na produção dele 50%, 60%, 70% do lucro dele, vira tudo custo da próxima, enfim. Eu acho que falta bastante essa parte financeira para as pessoas. Esse entendimento do empresário, né? Não, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Talvez esse seja um dos desafios nossos, né, no Brasil, é essa parte da educação, né? Porque a gente vê que o movimento é bem pequeno, esse de empreendedorismo nas escolas, mas tem tantas matérias que a gente poderia colocar uma educação financeira já para o jovem ir aprendendo com isso e tal, e hoje não tem isso, né? Acho que é uma coisa que a gente teria que avançar muito nisso, na parte da educação. Existem algumas escolas que já estão adotando essa parte, eu vejo, enfim, das pessoas comentando, tem várias escolas que estão começando a adotar, eu falo várias escolas, principalmente as privadas, né, que é onde eu tenho mais contato, mas enfim, é um assunto que está virando uma pauta forte. E aprender realmente a ser empresário, porque tem aulas de empreendedorismo nas escolas, a gente até ajuda, em algumas escolas contribui, onde o Nicolas estuda também tem, mas ainda é muito raso. Eu vejo que é muito raso ainda. Até a gente brinca assim, no caso dele e outros, que o professor às vezes que dá aula de empreendedorismo é porque dava aula de geografia. Ele falou assim, quem vai dar aula? Vem você. Para manter lá, para cumprir o quadro. Então faltam realmente pessoas que vivenciam, nós empresários, né, que vivenciamos isso, compartilhar essas experiências e contribuir. Então a gente vejo que a gente como empresário, como que está dando certo ainda, né, que a gente está sempre em um processo, mas que a gente tem sim também uma responsabilidade, que não adianta só esperar do governo, que muitas vezes não vai vir, para a gente poder contribuir de alguma forma. Vocês pensam nisso? Que alguma contribuição que vocês estão dando lá na frente vão dar para poder passar essa experiência de vocês? Porque vocês têm muita experiência, né? São muitas gerações aí nessa área. Vocês pensam nisso? Sim, eu tenho assim como filosofia, né, de trabalho a honestidade, a transparência, eu acho que é isso. Agora, assim, cada um na sua... Porque se eu for vender, pego eu não nasci para vender. Entendeu? Então, eu acho que cada um tem a sua dificuldade, cada um tem. Primeiro, você tem que fazer o que você gosta e que você
Por isso que eu falo, fazer o que você gosta é aquilo que você nasceu para fazer. Entendeu? Isso vai facilitar. Tem gente que adora uma planilha de custo, adora uma coisa, tem gente que não dá. Entendeu? Então, o segredo é sempre aquela coisa. Primeiro, você se achar no mercado, qual que é o teu perfil. Entendeu? Aí, dentro daquele teu perfil que vai entrar toda essa questão que o Henrique falou, todas as coisas. Que não adianta. Eu já fui, que sempre fui empresário de jogador de futebol. Entendeu? Eu já tive uma escola infantil. É verdade, eu lembro. Eu já tive uma escola Aliás, infantil. minha esposa, quando eu a conheci, trabalhava nessa escola Tive infantil. uma escola infantil. Fui cismar, um amigo chamou, fui ser. Cara, Você foi a escapa. teoricamente eu era um profissional falido, dependendo dessas duas coisas, eu lá, pô. Então, quer dizer, o Sérgio, que de um lado tem um escritório estruturado, tal, direitinho, vir outro lado, pô, por que essa diferença? Porque eu não fazia o que eu estava procurando fazer. Então não adianta você olhar o padeiro da esquina e falar, pô, eu vou abrir uma padaria porque o padeiro... Parece que dá dinheiro, parece que é bom. O cara ganha... Não dá dinheiro, você tem que saber trabalhar. Entendeu? Então, as pessoas se aventuram demais, às vezes. Demais. Se aventuram E aí, o Sérgio, o Henrique, tem um ponto que, assim, no início, pra mim, era questão do Kenai. Então, daqui eu errei no Kenai no meu primeiro, que a gente tava conversando, porque a gente errou, assim, eu errei no Kenai, que eu coloquei consultoria, tinha que ser treinamento, eu tava pagando imposto maior, uma falta de clareza minha. Então, o que acontece? Hoje tem muita dúvida ainda, a questão de lucro presumido, simples, né? Até fui fazer agora um investimento, falou, não, aqui seria interessante se você fosse lucro presumido. Então, existe muita dúvida ainda das pessoas, das empresas, e o que vocês falariam para esses empresários? Que lógico que muda de empresa para empresa, de Kenai para Kenai, mas qual seria a maior dúvida que tem nesse sentido das empresas hoje que vocês veem? Questão de é melhor ser simples, é melhor ser lucro presumido, e por quê? Ou enfim. Como que a gente trabalha? O cara vai lá e vai abrir uma empresa. Então, primeiro, ele classifica o KENAI junto com a gente. Aliás, o que é KENAI? Isso foi para as pessoas que KENAI é o Código Nacional da Atividade Econômica. Então, o que você faz... Ele vai lá, se é contador, você tem um KENAI específico para contador. Se é advogado, você tem um KENAI específico. Cada segmento tem o seu. Cada segmento tem o seu. Então, você falar contador advogado é muito simples, mas tem gente que faz umas atividades aí que você não consegue classificar. Então, o cara classifica com você. Essa classe compreende nisso, nisso, isso. Não compreende nisso. Então, você classifica com o cara e aí você já entende basicamente o que o cara faz. Perfeito. Entendeu? E aí você tem que ver a projeção, aonde o cara quer chegar. E aí isso tem a ver com os faturamentos também, com a regra de faturamento. Por exemplo, empresa do Simples, você tem o tal do fator R lá, entendeu? Se você faturar, se você ter de funcionário, salário funcionário para o labore até 30%, você cai numa tabela. 28,5%, eu falo 30% para ter uma margem de erro. E mais que isso, você cai numa outra tabela. Então, se você começa a planejar, eu vou ter... eu tenho mais que 30% de despesa com funcionário. Beleza, você vai lá para fazer aquilo lá. Aí ele vale a pena ser do Simples. Aí o cara dá uma estourada no faturamento, faz um esquema legal, informatiza, o cara começa a ter um nível menor de funcionário do que esses 30%. A alíquota dele vai lá para cima, não vale mais a pena ele ser do Simples, vale a pena ele ser do presumido. Então, aí que tem a questão de você observar que você tem que analisar ano a ano e ver aonde o cliente quer chegar, e às vezes é difícil, eu quero chegar lá em cima, mas nem sempre acontece. E então, vocês dão esse olhar, vocês avisam o cliente, agora é o momento de você fazer uma chave, agora, porque... A virada é agora em dezembro a janeiro. Então a gente analisa todos os clientes individualmente, um por um, toda a operação dele, se o que ele está fazendo está valendo a pena ou não, e quando está muito próximo, se ele quer uma coisa mais arrojada ou uma coisa mais segura. Entendeu? Não, quero uma coisa mais segura, mesmo que nesse momento eu esteja pagando 1% a mais de imposto. E a questão do arrojado ou seguro, depende, vocês avaliam, acho que o momento do país, né? Talvez olhe também principalmente dos planos dos ministros da economia, né? Olham também o histórico desse cliente e observam também essa projeção que ele tem de crescimento. Vocês fazem uma análise e cruzam algumas informações? Aí normalmente eu deixo mais para ele ver ele faz essa análise dele, a gente conversa. É uma consultoria, tudo. Né? Eu ponho o meu pensamento, mas aí é uma coisa mais dele que é a casa dele, né? Ele que sabe o que ele quer fazer, como ele quer fazer. Entendeu? Então eu acho que aí é muito importante o posicionamento dele em relação
Quando é muito claro, fala, mas tem que fazer isso, pronto, acabou. Mas quando está naquela bola dividida, aí tem que prevalecer ele, até porque os rumos dele ele tem que dar, né? Aí se ele vai na minha dar errado, fala, pô, Sérgio, você me botou numa fria. E é muito boa essa orientação, né? Porque a gente vê muitas empresas abrindo e geralmente a pessoa não tem todo esse know-how, esse conhecimento, e se você falar para mim que tem que ser daquele jeito, eu vou fazer o resto da vida daquele jeito, né? Se não for recebendo orientação. Então, além só dessa parte operacional que vocês têm, tem essa parte de consultoria. Por isso que acho que que você falou, você não tem uma placa lá, vem tudo por indicação, porque o pessoal vai passando. E eu falo, cara, é muito complexo. Assim, hoje eu entendo um pouco mais, né? Mas assim, é muito complexo. E quando você não entende muito disso, e falou o empresário, a última parte que ele vai ver é isso, entender, é o mais comum, que ele está preocupado em vender, preocupado em pagar as contas. E aí, quando você começa a tomar ações erradas sem saber, cara, você arrebenta o teu negócio. Né? Você vai ver, assim, até eu falo que quase todo pequeno empresário, em algum momento ele acaba sonegando, porque depois ele fala, depois eu vejo como que eu pago isso aí. Mas porque então, às vezes acaba se arrebentando, né? Antigamente o pessoal sonegava para guardar, hoje o pessoal sonega para viver. Exato. Olha que importante isso. Legal. Repete isso. Olha para aquela câmera ali, ó. Repete isso. Infelizmente, né? Antigamente o pessoal sonegava para guardar e falava, eu guardei um dinheirinho, se vier uma fiscalização eu vou lá e eu pago e pronto, acabou. Entendeu? Então ele sonegava para guardar. Hoje o cara sonega para viver. Se ele não sonegar, não fecha as contas. Se você for pensar num cálculo base que as pessoas fazem de markup, enfim, em relação ao produto, eles colocam uma margem de 30% sobre o custo que você tem. Vamos supor que você esqueça de colocar o imposto nesses 30%. E você pega uma alíquota do Simples Nacional, que é a mais básica, do anexo 5, que são 15%. Você já perdeu metade do seu lucro. Uma empresa perde metade do seu lucro do nada? Sim. Cara, o risco de você quebrar é muito grande. Eu já cheguei a pagar aqui no escritório, nós estamos 7 empresas hoje. Eu cheguei a pagar em uma das empresas uma margem de 26%, 27%, e depois a gente foi lá, mudou né, algumas coisas né, dentro da lei para poder baixar isso, porque questão do simples, presumido, essas coisas. Porque realmente assim, a gente não tiver de novo essa clareza e, cara, você quebra, você tem um sócio da carga tributária tão grande que não vale a pena. Sim. O negócio para você não vale a pena. Isso é uma coisa muito complicada porque é muito burocrática. Até uma vez eu estava vendo uma pesquisa que o Brasil é um dos países menos produtivos em relação a tempo de trabalho, justamente por causa da burocracia, um dos motivos. Então, por exemplo, para você abrir uma empresa, você precisa de ter um advogado por trás para ele assinar seu contrato para você mandar para a junta comercial. Aí você precisa ter um contador por trás para ele te ajudar na seleção do KNAI, para você entrar no regime tributário que é menos oneroso para você. E, enfim, é muita burocracia por trás. Eu acho que isso é uma coisa que atrapalha bastante. E muitas vezes a gente acaba deixando de lado porque se gera um custo muito alto. E, enfim, na hora que eu estou abrindo a empresa, eu tenho um custo de R$2.000 para fazer um contrato, eu tenho um custo de mais R$500, R$600 para ter uma contabilidade. Você já acaba ficando desanimado antes de abrir o seu próprio negócio. Eu brinco assim, eu ouvi o Sérgio falar várias vezes, a primeira coisa, se der uma crise, o primeiro cara que ele para de pagar é o contador. Né? Nessa época que tava a gente entrou em crise na empresa, eu cheguei, falei pro Sérgio, Sérgio, eu tenho como te pagar. Eu acho que eu devi para você uns 12 meses. Aliás, depois as pessoas me olharam assim, agora eu vou te pagar, cara. E do lado ruim, eu quero falar, agora eu vou te pagar, porra, eu falei assim, cara, agora eu vou te pagar. Mas aconteceu isso comigo, então fala assim de verdade, você sabe disso. Falei, cara, e foi depois dos 2 anos que eu consegui me organizar e falar, agora né, me faz a conta aí pra eu poder pagar. Porque assim, isso não é uma realidade só que eu passei, né, como experiência, muitos passam por isso. Né? Então, assim, ser empresário no Brasil realmente não é fácil. Assim, tem um lado muito bom, eu não trocaria, mas não é fácil. Né? E não é fácil por todos esses fatores. E o empresário não tem apoio. Então, assim, até os incentivos financeiros do governo, você não consegue ter aportes financeiros, apoio. As grandes empresas têm, mas o pequeno e médio sofre com isso. Né? Eu vou fazer 2 últimas perguntas para mim, né, pra gente ir encerrando. Marcos, fica à vontade. E depois para vocês deixarem uma dica. Primeira coisa.
como que vocês veem, aí para os dois, tá? Como que vocês veem o governo hoje? Como que vocês veem a questão, o governo mesmo, política pura. Como que vocês veem hoje essas mudanças, como vocês veem essa questão que querem trabalhar agora, acho que é 6 por 1, né? Ao contrário, na verdade. Tá trabalhando 6 por 1 para trabalhar 5 por 2 ou 4 por 3. Como que vocês veem isso? Quais os impactos disso para as empresas? E como vocês veem hoje um ministro que, na minha opinião, não tem preparo, né, para estar lá? Como que vocês veem essas questões? Para ambos. Eu acho que o Brasil, pelo fato dele ser um país que tem uma pobreza alta, ele precisa de algumas políticas para ajudar as pessoas mais pobres. Só que, por outro lado, essa política ela tem que ser para a pessoa prosperar, não para a pessoa ficar encostada, recebendo dinheiro, enfim, à vontade. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado em falar, muito cuidado em se posicionar, porque é um assunto totalmente... política populista. Exatamente. Eu acho que é uma coisa necessária para o Brasil. Porém, a gente sabe que dentro de uma empresa, dentro de uma pessoa física, dentro de uma grande empresa, dentro de uma multinacional, a economia é uma coisa muito importante. A gente estava falando agora de uma carga tributária que você deixa de pagar de 15 para 6 numa mudança de KNAI, que é basicamente um cadastro que você acaba mudando. Então, isso são algumas coisas que você tem que tomar muito cuidado. Então, em relação ao governo, eu acho que ele, hoje em dia, ele não se preocupa tanto com a economia. Ele se preocupa muito com as políticas sociais e, enfim, as coisas por fora a gente não comenta. Mas eu acho que hoje em dia o que precisa mais é justamente se preocupar um pouco mais com economia. Com maneiras de você fazer o seu empresário, o seu empreendedor crescer dentro do país. Porque no final das contas o empreendedor é o que gera riqueza, que é o que contrata pessoas, enfim, aquela roda econômica que a gente conhece bastante. Legal, muito legal, Henrique. E você, Sérgio? Como você vê isso? Basicamente isso, né? Porque como a gente enxerga do outro lado, às vezes eu vejo pessoas falando que até dói, né? Porque hoje existe o governo ele joga aquela briga entre empresário e funcionário, colaborador, né? Não pode nem falar mais funcionário, hoje colaborador. E eu acho que enquanto tem essa divisão, entendeu? Essa divisão prejudica muito. Entendeu? Então, eu acho que você tem um perfil de ser empresário, ele tem um perfil de ser colaborador e tá tudo certo. Um gosta do verde, outro gosta do amarelo. Então não pode ter isso dessa briga entre as pessoas. Porque eu sei o quanto é difícil. Eu já vendi carro para pagar salário. Vendi não, refinanciei. Entendeu? Então é legal você chegar hoje e falar assim, o Sérgio, que você falou, pô, Sérgio, hoje viajo para o exterior. Tô numa situação equilibrada, beleza, tá tudo certo. É aquele negócio, eu tenho dinheiro para viver até o resto da minha vida, mas eu não posso viver muito, não. Depende de quanto tempo vou viver, né? Se eu for morrer amanhã, já complicou. Não, se eu morrer amanhã, tá garantido. Até domingo já não sei. Se eu morrer a semana que vem, complicou. Boa. Entendeu? Mas é assim, a política do governo, ela tem que ser olhando para todos os lados. E eles olham, basicamente, só pensando na reeleição. Só pensando na reeleição. Apoio totalmente essa questão de Bolsa Família, essas coisas, mas eu acho que é necessário, mas necessário, muito necessário. Sim, é necessário. Eu faço um trabalho voluntário, eu levo comida, faço alimento toda quarta-feira. Eu não trabalho mais de quarta, porque eu dedico a minha vida de quarta-feira a trabalho voluntário. Então eu levo comida para morador de rua, faço um trabalhozinho lá. Então eu sei o quanto é importante para isso. Quando o governo dá o Bolsa Família, tem menos gente na rua pegando comida. Tá? Mas isso olhando uma projeção, que nem o Henrique falou, né? Não é só isso. Isso é uma parte. Não é só isso. Mas dando ali uma projeção. Agora, por isso que eu estou falando, a política populista, ela vê muito nisso, mas não vê a parte do empresário. Então, poxa, em vez de você dar vara, ensina o cara a pescar. Não. Entendeu? Então é isso que eu acho que prejudica um pouquinho a situação do país e às vezes você enforca muito o empresário, o industrial principalmente, você enforca muito por causa disso daí. Porque você dá muito ênfase numa área que tem que ser dada, mas eu acho que tem que ter um controle melhor, entendeu? Mas eu acho que isso é o maior erro do governo
Tirando corrupção, porque Sim. corrupção é de todos os lados, né? Sai um, entra outro. Infelizmente, a gente vive num país... É uma cultura, né? É uma cultura. Aí é uma preocupação global, né? Eu estava vendo uma entrevista do Elon Musk um tempo atrás. Aí a preocupação dele, a ideia dele, a preocupação é que o mundo tem que pensar numa renda mesmo, porque cada vez mais vai ter gente ociosa por causa do avanço da tecnologia e tudo mais, tal. E o que vai fazer com essa galera toda global? E perguntar para ele, mas você acha que esse pessoal tem que ter... Ele falou, temos que criar alguma coisa para dar suporte para essas pessoas, Sim. porque nós, teoricamente, está roubando, né, a vaga das pessoas, mas a gente precisa repor isso, né? E eu fiquei pensando nisso, falei, pô, o cara tem razão nisso, né? Porque a gente vive no Brasil... Mas as pessoas têm que ser cobradas. Sim, tem que ter Entendeu? E aí que eu queria engatar a pergunta, né? Porque a gente está muito acostumado só aqui com o Brasil e tal. Esse sistema que vocês estão falando, tem algum lugar do mundo que vocês acham que chega mais perto dessa perfeição, dessa carga tributária, como isso é dividido? Suíça, Dinamarca. Existem diversas. Isso não existe um certo e um errado, ao meu ver. Eu acho que depende muito da característica de cada país, de cada. Enfim. Hoje a gente tem um Brasil que o agronegócio é uma coisa muito forte. Então ele é uma coisa que gera muita renda. Então, você favorecer o agronegócio de alguma maneira, ele vai te gerar muito emprego por um outro lado. Isso não adianta você querer fazer na Suíça, por exemplo. Porque a Suíça não tem essa parte de agronegócio, enfim. Então eu acho que depende muito... Exato, depende muito de país para país, de característica para característica. Hoje a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, que é meio que o... Não dá para adotar um modelo, né? Então, hoje a gente tem nos Estados Unidos um modelo que muitas vezes as pessoas trabalham pela quantidade de horas que elas ganham pela quantidade de horas que elas trabalham. Eu acho que é um modelo que é o livre mercado, né? O livre mercado, você que dita o quanto que você vai ser produtivo, enfim. Eu acho que isso é um modelo a ser pensado. Até voltando na questão do 6x1, dos 5x3, na minha humilde opinião, eu acho que se você vira 4x3, as pessoas vão acabar tendo 2 empregos. Exatamente. Porque ela vai ter que receber menos dinheiro, porque o empresário não vai conseguir pagar a pessoa. E impacta para o empresário a questão de turnos e Sim, mais exatamente. contratação, mais tributário. Você vê como isso é interessante, né? Você pode abrir mais vagas, mas ao mesmo tempo a pessoa vai ter que trabalhar em um outro emprego, porque tem que recompor a renda dela. Porque na ideia inicial é você diminuir o tempo, mas manter o mesmo salário. Exato. Mas se você está apertado hoje, se o mercado está apertado hoje, imagine você tirar seu poder produtivo tendo o mesmo custo. E aí volta de segunda a sexta. A conta não fecha. E volta para o empresário, né? Sim. Como que eu vou fazer? Vou ter que contratar outro, vou subir meu custo e tal. A gente tem hoje essa briga muito forte entre empresários e governos, e eu acho que muitas vezes, justamente o que meu pai falou, o governo ele coloca a culpa no empresário para dar dinheiro para a população. Então, por exemplo, essa isenção de R$5.000 de imposto de renda que as pessoas falam. A gente que faz bastante imposto de renda, a gente sabe que as pessoas que recebem menos que R$5.000, elas basicamente chegam em março e abril, a hora que elas entregam o imposto de renda, daqui 2 meses elas recebem o que elas pagaram de IR. Então meio que vai sair no 0 a 0. Sim. Essa medida é uma medida que supostamente as pessoas vão ganhar mais dinheiro, mas na prática 80% das pessoas vai continuar exatamente com a mesma renda, só que com uma história bem contada. Pessoal, assim, agradecer. A gente está indo pro finalmente. Vocês sabem que foi o podcast que mais durou 1h40, né? E bate-papo que eu ficava mais 1 hora tranquilamente falando com Detalhe, vocês. nós vamos ter que convidar eles para um outro, porque eu tenho mais umas 10, 20 perguntas No que mínimo, estão aqui na minha no cabeça. mínimo, né? E realmente o convite já está feito para um segundo bate-papo. Foi um prazer imenso, né? Sabe o carinho que eu tenho pela sua família, por vocês. Você é um cara que fez parte da minha história, você foi um cara que me ajudou muito em momentos difíceis. E eu pedi ajuda para poucas pessoas na minha vida, né? Então, até a gente tem, às vezes, medo de pedir ajuda, né? E vocês, em momentos difíceis, eu sei o quanto, até eu brinquei antes no bastidor aqui, quando eu te conheci, já cheguei pedindo, que foi um carro para poder ir no casamento, que nem carro eu tinha, né? E você, pronto, nem me conhecia, foi lá e cedeu seu carro
para a gente poder ouvir, né? Tudo bem, ainda bem. Sai no louco, Tanque cheio. Mas assim, então agradeço demais aí. Quem não sabe, se você é padrinho, né, sua esposa dos meus filhos, do meu filho. Então assim, muito obrigado por toda a tua história, muito obrigado por compartilhar a história de vocês, muito obrigado pelo carinho que sempre teve com a nossa família. A minha esposa, vamos falar que é uma prima, né, sua, porque tem toda uma história por trás de contar num outro podcast. Então, assim, de verdade, muito obrigado pelo respeito, pelo carinho de sempre e por vir aqui e poder compartilhar um pouco da história tão bonita de vocês. As pessoas talvez não puderam saber 1%, né, realmente de tudo aquilo que você já fez para pessoas que eu sei. E então muito obrigado de coração, né, por tudo, né? Você, então, eu já tinha agradecido nos bastidores, já na vida, agora agradeço aqui de forma aberta. Antes disso, aí eu vou pedir para vocês, cada um de vocês, para fechar, que você dê um recado para tua referência que não está mais aqui, que é teu pai. Olha para aquela câmera e dê um recado para ele. Pro meu pai? Pro seu pai. Ixi, aí você vai fazer eu chorar. Vai lá. Por isso eu deixei um final. Dá um recado pro teu pai olhando para essa câmera aqui, que começou essa história. Se eu pudesse, se eu tivesse essa Ele tá te ouvindo. o poder de poder dizer, eu só viria falar, olha, que eu estou fazendo o possível para defender, né, o pensamento dele, as ideologias dele, e se eu estiver errando, que ele me desculpe, que ele venha lá, me dá um puxão de orelha, venha num sonho, alguma coisa, e me coloca no caminho, mas eu acho que eu estou indo para o caminho certo, e aquele aprendizado que ele passou lá, eu não, acho que está indo legal. Acho que tá Qual a maior lição que ele te deixou? Olha, se eu falar honestidade, é bem complicado, porque assim, eu acho que honestidade ele não é uma virtude, ele é uma obrigação. Então hoje as pessoas batem no peito e falam, eu sou honesto. Cara, isso não é virtude nenhuma, isso é obrigação. Entendeu? Agora, o que ele me deixou, eu acho que coisa que eu mais acho legal tirando isso, é o prazer de viver, o prazer de ter amigos. Ele era o técnico do time, tinha cara que, eu tenho um amigo meu, né, mais uma vez não citar o nome, que o pessoal achava que ele era filho do meu pai, não eu, e me conheciam também, porque ele estava sempre com o cara, estava sempre junto. Então a amizade do Velho Gera, o pessoal idolatrava ele, e era uma coisa muito legal. Então eu acho que é disso daí que a principal coisa que tem, esse prazer de viver, essa alegria de viver, né? Acho que é o mais importante. Legal. E agora você, Henrique, deixa o recado pro teu pai olhando ali. Meu pai, uma das coisas que ele mais me ensinou, e é uma característica muito forte dele, é justamente o coração que ele tem. Você sabe muito bem disso. O coração dele é uma coisa gigantesca. Ele vai tirar do dele para ajudar as pessoas. Na época que começou a pandemia, a gente lá com a empresa, a gente não sabia muito que rumo, ninguém sabia, né, muito que rumo que ia correr. E ele foi a primeira pessoa que pegou dinheiro e emprestou para nossos colaboradores porque precisava de alguma coisa, falou que não ia pagar, pegou empréstimo para pagar funcionário, entre outras mil coisas. Então acho que a característica mais forte que ele passa para mim e para todas as pessoas à volta dele é justamente que você precisa ter um coração bom, você precisa realmente abraçar as pessoas e abraçar as causas delas e dar um puxão de orelha quando é necessário, enfim. Acho que esse é o melhor ensinamento que ele já me passou. Perfeito. Marcos, sua consideração final aí? Eu acho que a gente faz esse podcast e a gente sai sempre muito entusiasmado das conversas que a gente tem, porque sempre a gente conversa com pessoas muito inspiradoras, então eu queria agradecer a vocês por terem dividido essa história. E eu acho que o conhecimento é isso, a gente tem que levar ele para frente, a gente tem que perpetuar isso, porque as pessoas também precisam escutar histórias inspiradoras como a de vocês para saber que existe isso, né? Que tem isso, porque às vezes a gente fica muito preso só ali no trabalho e tal. Então, queria agradecer e parabenizar vocês pela história, que possa vir aí o Rogério, vai chamar, né? Ele possa continuar isso daí, né?
Se for mulher, é Rogéria. Que o Rogério vem e perpetue isso também, e parabéns. Você falou um negócio, é brincadeira, mas é sério. É independência. Coitado dessa criança. Essa criança já nasceu com apelido. Eu, como eu surfo lá onde eu moro, qualquer mulher que fica grávida fala, vai ser o Maxwell, que é o máximo do Suel, é o Maxwell. Então também tem essa brincadeira. Boa, obrigado. Show. Então, assim, gratidão. Muito obrigado. Foi um podcast incrível. Como eu falei, pai e filho, podcast que mais durou, hein? Não perca. Tá incrível. Beijo no coração. Valeu, muito obrigado. obrigado. Gratidão. Obrigado.